Meu nome é Lucas Pavanato e hoje eu estou na Zona de Fogo com 20 esquerdistas. Minha primeira afirmação é: mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. Prazer, Maria Carolina. Prazer. Bom, primeiro eu vou explicar por qual motivo eu acho que mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. E o motivo é um tanto quanto óbvio, mas infelizmente isso tem se tornado debate na modernidade. Você tem uma diferença biológica entre homens e mulheres, uma diferença significativa. Homens têm mais força e por isso o banheiro, que é um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente muitas vezes pouco frequentado, acaba sendo um ambiente de vulnerabilidade para mulheres. E pessoas podem, por meio do pretexto da autoidentificação, pessoas maliciosas, não necessariamente transexuais, podem usar desse espaço de vulnerabilidade para cometer violência contra mulheres. Certo, então as mulheres trans não podem usar o banheiro feminino porque homens cis podem fingir que são trans para assediar mulheres no banheiro. Isso. Não faz nenhum sentido. Faz todo sentido. Porque as mulheres trans não são homens cis. Dizer que não faz sentido não invalida o argumento. Não faz sentido porque mulheres trans não são homens cis. O que é um homem cis? É um homem cisgênero, que não é um homem transgênero. O que seria um homem cisgênero? É um homem que se auto-identifica como Biologicamente ele é o quê? Biologicamente não importa. Ele é um homem biologicamente cisgênero. importa, esse é o problema. Porque um homem transgênero é diferente de um homem cisgênero. Você desprezar fatores biológicos e científicos para definir esse critério é exatamente fugir do debate. Fatores biológicos. Você acha Porque eles são determinantes. Que porque uma mulher trans tem pênis, algumas não têm, ela vai violentar uma mulher no banheiro. Não, mas quem eu não disse o isso. Cisgênero... Não, aí você está aplicando a falácia do espantalho. Sabe o que você fez? Não, a falácia do espantalho é achar que mulheres trans abusam isso é a falácia do espantalho. De você fez a falácia do espantalho. Deixa eu explicar por quê. A falácia do espantalho é o seguinte: você pega um argumento que eu não coloquei e você rebate ele para parecer que você... Argumento. Eu não disse... deixa eu terminar. Que mulheres trans... Deixa eu concluir, você não ganha o debate me interrompendo. Não tô Você ganha depois respondendo o que eu tô falando. Você já falou e eu tô tentando te dizer como falou que isso aconteceu. Eu disse que a possibilidade da autoidentificação ser o critério para definir quem usa banheiro ou não pode ser uma oportunidade para que homens predadores mal intencionados usem isso. Exato. Eu não disse que as trans, toda trans que vai usar o banheiro vai querer abusar a mulher. Eu não disse isso. Isso é uma falácia. Por que uma mulher trans deve ser proibida de usar o banheiro feminino se quem abusa de mulheres no banheiro feminino são homens cisgênero? Porque, por exemplo, você tem um estudo da Sunday Times que ela mostra que em 90% dos casos de assédio que ocorreram em ambientes esportivos no Reino Unido, e 90% desses casos aconteceram em banheiros onde homens e mulheres frequentavam o mesmo banheiro, biológicos. Ok. E na maior parte, homens mais fortes... homem biológico frequenta. Não, mas um homem biológico... O que vale? A identificação? O que vale? Pergunta novamente. Por que uma mulher trans não pode usar um banheiro feminino se quem abusa de mulheres são homens cisgênero? A mulher trans ela não deixa de ser um homem biológico. Ela não é um homem cisgênero. Mas ela é um homem biológico. E o que importa aqui nessa discussão é se é um homem biológico ou não. É isso que importa. Não é isso que importa. É a verdade biológica que prevalece. Não é a verdade biológica. Uma mulher trans, ela tem mais força que uma mulher. Mas não é a mulher trans que quer abusar da mulher no banheiro. Mas pode ser. Mas pode ser. Por quê? Você foi votada. Obrigado. Bom, vamos lá. Tu falou então que as mulheres trans não podem usar o banheiro porque elas são biologicamente homens, aí mais ou menos essa tua afirmação. Isso. Beleza. Todo homem é estuprador, então? Não. Mas tu tá dizendo que uma mulher cisgênero é um homem e que ela pode estuprar uma mulher dentro do banheiro. Mas todo homem tem mais força física. Tá, mas então tu tá dizendo... dizendo... existem homens estupradores. Então, e esses homens estupradores... Então a maior parte dos homens é estupradores. Não, a maior parte da tua base eleitoral é estupradora. Não, isso é espantalho de novo. Não é um espantalho. A falácia do espantalho é tu criar um problema que não existe, que tu tá criando agora. Quando você critica algo que eu não falei, você tá usando a falácia do espantalho. Esse é o problema teu. A tua afirmação já é um espantalho por vida. Não é um problema agora? Não é um problema agora, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo muito, muito claro. 2024, nos primeiros 6 meses, 82 pastores, num levantamento feito pela imprensa, só das notícias saindo na imprensa, 82 pastores foram acusados e presos por abuso sexual. E o que isso tem a ver com o banheiro? Aí é que nós vamos chegar lá agora. Porque é muito engraçado que eu acho o seguinte: dentro das igrejas, a violência sexual acontece descaradamente. Tu vai fazer uma lei, então, assim como tu fez aqui, contra os trans, tu vai fazer uma lei contra os pastores não utilizarem banheiro, porque pastores violentam e tem números altíssimos. Eu acho que pastores não devem usar o mesmo banheiro que mulheres. Não, pastores não podem usar o mesmo banheiro que meninos.
que crianças, porque são esses que são abusados. Eu entendo que o banheiro é um espaço de vulnerabilidade. Enquanto seu filho é jovem, você tem que acompanhar ele no banheiro. Não, mas não é só jovens, essa é a questão. Eles também Eu não abusam deixaria de meu filho adolescentes. criança entrar no banheiro sozinho, Com principalmente pastores. no banheiro público, com qualquer E pessoa. por que tu não fez uma Porque o legislação, homem- então, sobre existem pastores? homens maus. Mas por que tu não fez uma legislação contra pastores? Porque Porque é um número muito maior do que transexuais. Já existe legislação contra pastores? Contra pastores entrarem em banheiros para Não é abusar entrar em crianças? banheiro. A questão não é o banheiro. Não, mas tu fez contra a questão trans, não é o por que tu não banheiro. faz contra pastores? É tão simples. A questão não é o banheiro. Mas por que tu não a faz? questão é que uma mulher adulta... fato deles Posso falar? terem- Você vai deixar eu falar? Só um pouquinho. Então, O pronto. fato Não, deles eu vou terem falar. patrocinado Eu vou a tua falar. campanha Eu vou não tem... Não te Uma deixa mulher com o rabo adulta, preso. uma mulher adulta, Vai. ela pode entrar no banheiro desacompanhada. Tá. Uma criança pequena não deve entrar no banheiro público desacompanhada. Uma mulher adulta, ela continua sendo frágil, mesmo sendo adulta, mais frágil que um homem biológico. Exatamente. Então, um homem biológico, dentro de uma situação dessa Ou seja, do um banheiro, pastor, por exemplo, ele que já pode... fez que- Não, eu tô falando da mulher. Nós tivemos 160, Você meter um pastor no 160 meio, pelo porque menos você em sabe um que o ano, argumento amigo. assim é difícil de refutar. Não, Então, não é você difícil de precisa refutar. fugir. Por que... Mas deixa eu concluir. Vai, conclui Deixa que eu quero concluir. fazer um ponto também aqui. Então, a mulher, ela vai entrar, invariavelmente, na maior parte das vezes, ela vai entrar sozinha no banheiro. Tá. E ela vai ter, mesmo sendo adulta, menos força do que um homem biológico. Exatamente, Então, o pastor, ela tá por exemplo. usando- Logo vamos pode fazer ser um uma lei pastor. contra os pastores. Não, eu tô fazendo uma lei em geral. Tudo bem, mas por que É tu não abordas? pro Por que, pastor ou por que pro que é não pra pastor? transgêneros? Por que E por que que você não... odeia pastor, cara? Por que Não, tem que ser eu tô te pastor? perguntando porque tu foi financiado pelas Não, igrejas mas não é- evangélicas. não é Tu teve sobre- muito a minha apoio questão não é deles. sobre transgênero, Os não. influencers A minha questão- de eu não fui milhões de financiado pela seguidores. igreja Não, evangélica, mas, a igreja não pode doar. mas tu fez campanha neles. Os Não, não milhões... fiz. Teve, o Ita Yamamoto fez vídeo contigo, 1 milhão de seguidores. Ele... Yamamoto, quem que é exatamente, esse? fez vídeo contigo numa igreja fazendo campanha de vereador. Eu É não um dos faço grandes campanha na influencers igreja, que não tem. pode. Mas tu fez ano Você não passado. pode tinha. entregar panfleto E na mais igreja. um ponto agora que eu quero deixar bem pode claro fazer em fora. relação a isso também é o seguinte: por que então, já que tu tá tão preocupado com as crianças, por que tu não cria uma lei para que as igrejas fiscalizem quem, por exemplo, é líder de jovens deles? Porque os líderes de jovens são os maiores abusadores que tem Porque dentro já das igrejas. existe a fiscalização. Não Quem existe quem fiscalização. fiscaliza? Quem Não existe, eles não fiscaliza puxam a chama Conselho capivara. Tutelar. Eles não puxam a capivara das pessoas para saber. Quem E é isso que fiscaliza ocorre. isso, quem tem que atuar Dentro nesses das casos de igrejas, abuso é o Conselho Tutelar. dentro, Agora você tá dentro das fugindo. igrejas, não O tô cerne fugindo. do tema é o seguinte. Exato, e eu Deixa tô eu te fazer uma justamente te pergunta, mostrar. então. Uma pergunta. Vai, pode perguntar. Uma pergunta. Vai. Um homem biológico é mais forte que uma mulher biológica? Não Em sei, regra, depende, tu em já geral. lutou contra a Ronda Os Rousey? estudos... Tu já lutou contra a Ronda Você Rousey? estava usando exceção. Pausa, você foi votado. Obrigado. Sua afirmação sobre homem biológico ser mais forte que mulher biológica é falácia. Eu sou formado em educação física. Então, que dado você usa para isso? Argumento de autoridade. Não é argumento. Mas você... Para começo de conversa. Mas vamos então entrar Então, no calma aí. argumento. Então já... Existe vai um lá. estudo da Sports Medicine que acompanhou durante um ano diversas pessoas, uma amostragem exclusiva, é um estudo revisado por pares, de pessoas que fizeram terapia hormonal para tentar reduzir a força biológica de mulheres trans. E nesse estudo, mesmo depois de um ano, a redução da massa muscular dessas mulheres trans foi de apenas 3%. Ou seja, mesmo as mulheres trans tendo feito terapias hormonais para reduzir a própria força biológica delas, elas continuaram sendo significativamente mais fortes do que mulheres. Então, isso é um fato biológico, atestado por estudos revisados por pares, não é questão de opinião, é fato. Desculpa, não é não. Primeiro, vou usar um dado até que foi popular dentro das suas lutas. Nas últimas Olimpíadas, teve uma lutadora iraniana que foi considerada trans só por ser forte. Então, a sua Ela não é lutadora, inclusive esse seu argumento é muito bom porque prova o meu ponto. Ela ganhou, inclusive, a Olimpíada, o que prova que ela tinha uma vantagem física e agora ela foi banida de um campeonato mundial de boxe. Ela tentou, inclusive, deixa eu terminar. Ela teria que fazer um teste, deixa eu terminar. Não. Ela teria que fazer testes de Maniquelife. Ela teria que fazer testes e ela se recusou a fazer os testes porque daria que ela é mais forte. Não, Sabe por que primeiro, ela é, calma sabe por aí, que não, é um homem biológico? espera aí, calma aí. Primeiro, ela não é homem biológico, vamos ter esse respeito. É um homem biológico. Não, segundo, vamos lá. Seus dados, vamos voltar sobre a pauta. Não acho que mulher trans deve usar o banheiro. Nos seus dados mostra aí quem são as pessoas que abusam de mulheres trans. Eu nunca... citei. Então, homens. Sua Homens pauta... biológicos. Uma mulher trans é um homem biológico. Então você tá dizendo que você vai se fingir de mulher pra entrar no banheiro e abusar uma pessoa? Aconteceu já. Tem Você casos. faz isso? Não, já aconteceu, já de casos que aconteceram assim. Então, mas aí sua luta não é contra mulher trans, é contra homens malucos. Sim. Porque se você Mas se eu nunca veste disse de... que minha luta é contra mulher trans, vocês que dizem. Então, tá bom. Então vamos proibir de homem usar banheiro, porque... Isso! Homem biológico. Ah, beleza. É isso. Então você acha Essa é a que minha mulher luta. trans são homens biológicos? Sim. Eu não acho, a ciência acha. É biologia. Não. Sim. Mulher trans não é homem biológico. Não. O que define um homem e uma mulher? O que diferencia eles? Eu vou dar até essa voz pra uma pessoa trans, beleza? Ah, beleza.
Opa, tudo bem? Boa tarde, me chamo Kiara Bevin, sou uma mulher trans de 26 anos. Boa. Bom, não vou negar que você gera gatilho, sabia? Porque eu não sei em qual mundo você deve viver em dizer que isso aqui tem que entrar em um banheiro masculino. Não, se Primeiro, tiver um banheiro só pra vocês, não tem primeiramente, você vem dizer que a mulher trans é mais forte do que uma mulher. Você tá achando que somos maníacas de entrar em um banheiro e tentar abusar de outras pessoas? Que imagem que você tem das mulheres trans? Porque, me desculpa, te escutar me faz gerar diversos gatilhos, porque você pinta uma imagem que não corresponde a mim. Beleza. Não, dá licença. Não, agora eu vou falar. Não, você falou, Ué, eu vou responder. Isso é um baby, debate. calma. Isso é um debate. Você Sem vai escutar. problemas, pode Eu falar, não tô gatinho. dizendo que você é uma pessoa ruim, nem que você vai fazer isso. Eu estou dizendo que existem pessoas que são ruins. E eu estou dizendo que, biologicamente, você tem mais força do que uma mulher biológica. É simples. Isso é um fato. Eu não tenho nada contra você exercer sua vida e ser o quem você bem entender. Você tem todo o direito. Agora, nós não podemos negar, quando a gente trata de debate público, que homens biológicos têm mais força que mulheres biológicas. E a identificação é um direito, todo mundo tem o direito de se identificar, eu vou sempre te respeitar pelo seu pronome, mas não é por isso que a verdade biológica muda. Então nós não podemos pegar uma ideia, uma concepção que nós temos a respeito de nós mesmos e querer impor ela para a realidade. Não vai mudar a realidade continua sendo a realidade. E não é no sentido de perseguir ninguém, não. É para proteger as mulheres em geral. Então, por exemplo, se tiver... Se o seu lance é proteger, e em que mundo você acha que nós utilizando o banheiro masculino é assim? Não, meu anjo. Mulher trans ter mais força do que mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a luta é uma só, por que você tá tentando retirar uma da outra? É uma comunidade ali, mulher luta por mulher, sendo ela cis, sendo ela trans, sendo ela o que seja a concepção dela, entendeu? Sim, mas eu não mulheres vejo, trans eu têm não mais força vejo, que mulheres biológicas. E daí, parceiro? E tem o banheiro, mulheres e daí, que treinam bastante, e daí que não e tem mais força do que eu, e aí? De acordo com a Sunday Times no Sim, Reino porque Unido, todo mundo vai querer entrar dentro de um banheiro e falar, não é olha, opinião, é estudo. Meu amor, não a é gente, opinião, é estudo. Eu não mesma, é opinião, é estudo. Principalmente, não adianta apelar pra emoção. A emoção não ganha Eu demorei debate. tanto tempo de É os transição pra você achar que uma mulher trans vai entrar dentro de um banheiro pra pegar outra, agredir outra o seu argumento... Amor. Não, vamos entender Gente, seu argumento. Obrigada, é só isso. Excelente. Uma fuga. Oi, eu sou o Caio A. Beleza, Caio. Bom. Não, Caio A mesmo. Caio A? Isso. Beleza. Por que você acha que mulheres trans devem usar os mesmos banheiros que mulheres biológicas? Bom, eu não vou responder essa pergunta e vou fazer outra. Você acha que homens biológicos violentam mulheres se os dois usarem o mesmo banheiro? Não, eu acho que alguns homens biológicos mal intencionados, e tem que ser bem definido qual é a minha premissa, podem usar desse espaço para violentar. E não é à toa que, historicamente, em algum momento, eles resolveram dividir os banheiros. Certo. Você quer proteger as mulheres, certo? Sim. Beleza. Você, não sei, né, o quanto você estuda para falar sobre isso. Eu tenho dados. Não, tudo bem. Então, cada um com seus dados. Mas, então, uma mulher cisgênera, que faz academia, uma mulher grande, forte, grandona, apanhou de um casal recentemente. Aí eu não sei se eu posso falar o nome da academia, acho que não, né? Mas enfim, uma rede de academia bem famosa. Ela apanhou porque acharam que ela era uma mulher trans. Ou seja, essa política, né, que é uma política transfóbica, né, de tirar as mulheres trans dos banheiros femininos, está também violentando mulheres cisgêneras. Bom, essa pessoa que tirou essa mulher de lá errou. Porque você não tem uma lei embasando isso e ninguém nomeou essa pessoa como agente fiscalizador. Então ele não deveria ter tido essa postura, ele errou. Mas então, ninguém deveria fiscalizar. É direito, não é? Não é direito? Da mesma As forma, pessoas não podem usar banheiro, gente? eu acho que um direito, um homem não não é? deve usar o banheiro feminino. Não, eu acho que pessoas Um devem homem usar biológico não banheiros. deve. Eu não posso entrar no banheiro feminino. E deveria ter segurança. Por que a verba não investe em segurança? Hoje, você acha que do jeito que eu tô Sei hoje lá. eu posso entrar no banheiro feminino? Do jeito que eu tô hoje eu posso entrar no banheiro feminino? Não, né? Você é um bofe. Mas você não tem e nada se a eu me ver. definir? Hã? A definição não vale? O que define uma mulher, não é a definição? Sim, aquela ali, ó, que tava ali, ó, mulher.
Mas se o você que falar que define a você é homem, transição é a você não tá definição. nem enxergando direito, O que né? define uma O que mulher? O que você acha que é uma mulher? Não. Além de uma mulher, nossa, porque agora veio aqui uma travesti Você sabe o que é linda, mulher? e você, tão O que é homem, mulher? falou que que é ela mulher? era um homem. Biológico. O seu olhar, O que é uma cara, mulher? tá, ó, O que é viciado. uma mulher? Agora eu me retiro. Sem sabe? argumento? Oxi, fugiu. Os caras não conseguem responder o que é mulher, mano. Boa. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo. Eu sou o Ramon Raquel, como é que você está? Eu estou bem, e você, Ramon? Tô ótimo. Eu só queria te perguntar uma coisa no começo. Quantos gêneros existem? Existem somente 2 sexos. Não são gêneros. Quantos sexos existem? 2. Ah, entendi. Sim. E pessoas intersexo? Pessoas intersexos são uma mistura de 2 sexos. Os 2 únicos que existem. E porque vários países já aceitaram o terceiro sexo, o intersexo, como um sexo oficial? Não, nenhum país aceita. A ciência define como 2 sexos misturados. Alemanha, Canadá. Inclusive isso aí é uma exceção. E inclusive intersexos Não não é são uma necessariamente exceção. trans. Ok. O que é uma mulher Existem... pra você? O que é uma mulher pra você? Normalmente são gatas. Não, o que E é pra uma você? mulher? Isso não é definição. Pra mim, normalmente mulheres são pessoas atraentes, às quais eu me interesso Você muito. percebe que essa sua definição é subjetiva? Ela não lida com os fatos objetivos. Então vamos falar de coisas objetivas, Sim. tá bom? O que é uma mulher? É só isso que eu quero saber. O que é uma mulher pra você? Mulheres são homo sapiens que produzem gametas femininos. Ok. Sabia Lucas. que esse é o nome do ser Lucas. humano? Lucas. Quantas posições cromossômicas existem? A questão não é essa. Quantas posições cromossômicas Minha existem? questão não é a posição Eu vou chegar no cromossômica. ponto. O que define mulher pra mim não é o cromossomo. Ok. O que define mulher pra mim é a produção de gametas. Ok. Um ser humano, ele nunca pode produzir 2 gametas diferentes. Ok. Ele só vai produzir o gameta feminino ou o gameta masculino. Esse é o seu ponto de vista. Quais... Não, esse não é meu ponto de vista, é ciência. Não é o Se um seu ser ponto. humano pudesse É o produzir seu 2 ponto. gametas femininos, ele Mesma poderia se ciência, auto-engravidar. Mesma Então, pesquisa, isso é possível. mesma pesquisa tem pontos de vista diferentes. O fato de você trazer um estudo para a mesa não significa que esse estudo é verdadeiro. Existem no Brasil hoje milhares e milhares, Qual estudo você centenas de estudos, por exemplo, Qual no estudo você agro, trouxe? que são... Eu não pude trazer papel, eu acho. Não, pode. Mas enfim, quantos tipos de políticos existem no Brasil, para você? Tipos de político. Tipo de político? Mas Mas o que existe isso tem a político ver com bom, gameta? existe... Porque eu gostaria de falar sobre políticos eficientes. Como você quer criar uma regulamentação para banheiros... Deixa eu falar, para banheiros trans. Porque assim, você trazer um problema e você não dar uma solução concreta com pensamento de político, qual é a solução? A solução é que nos espaços públicos, de acordo com a minha proposta, você vai ter um banheiro alternativo para que pessoas trans usem. Mas pra que isso? Para você proteger as mulheres biológicas. Mas você disse que uma pessoa que você pode usar pessoas trans, Pausa. uma pessoa de... Você foi votado. Meu nome é Stephanie. Prazer, Stephanie. Eu sou uma mulher cis de 1,80. Isso significa que se eu frequentar o banheiro masculino e você tiver... Eu sou mais forte que você. Eu tenho 1,80, quase 42. Se eu entrar no banheiro e eu simplesmente querer meter a mão em você e abusar de você, que isso jamais aconteceria, isso significa que... Como que você fala isso? Primeiro, que tamanho não é documento. Segundo, Ué! Primeiro, que tamanho não é documento. Segundo... E você se considera mais forte que eu? Se eu entrar no banheiro masculino, com certeza eu acabo com você, filho. O segundo ponto... Então isso não é um argumento. O seu é argumento... sobre força. Você debateu sobre força. Existe uma regra. Você debateu sobre força. Posso falar? Acabou. Tá? Posso falar? Agora deu certo, tudo bem? Tudo bem? Larissa Ferreira aqui. Prazer, Larissa. Só uma analogia, essa conversa me remeteu a uma conversa que eu estava tendo com o dono de bar. Isso é muito falado por toda a população, não só no âmbito da política, né? E é um problema muito grande a gente pensar que, por causa de alguns homens malucos, homens sem saúde psicológica mesmo, Sim. mulheres trans vão pagar. Porque, assim, o negócio de você defender mulher, você está defendendo as mulheres da sua família. As mulheres que você se importam.
Peraí, se não é só, então por que as mulheres trans não te importam? Não, qualquer transexual me importa também. Eu não quero nenhuma violência contra transexual. Tá, mas aí você vai criar esse negócio de terceiro banheiro, vai fazer um negócio de... como é que eles falam, gente? Me ajuda? Não, de tirar as pessoas. É que nem eles faziam com judeus naquela época. Não é. Sabe por que a diferença? Sabe por que a diferença? Segregar mulheres trans. Muito obrigada. Posso explicar por quê? Por que é diferente? Porque eu não estou fazendo um juízo de valor subjetivo. É um juízo de valor objetivo. Objetivamente, cientificamente, homens biológicos têm mais força que mulher biológica, em geral. E aqui é até bom para responder a falácia falada pela última pessoa que tentou fugir. Existem regra e existe exceção. Em regra, quando você analisa cientificamente, os homens são mais fortes. O problema é que você está repetindo coisa e não ajuda a população, entendeu? Eu ajudo, eu tenho muito projeto bom. Eu tenho muito projeto bom. Não vai entrar maníaco no banheiro da A minha segunda afirmação é que o aborto não deveria ser legalizado. Boa tarde, eu sou o Gizão. Eu acho que o aborto ser legalizado é uma situação de saúde pública, porque a mulher rica sempre aborta. A mulher rica tem condição financeira para abortar. Você conhece meninas ricas assim como eu conheço, ela fica grávida amanhã, vai lá, paga 10 mil na clínica e aborta. O que acontece é que a pessoa de baixa renda, ela não tem condição financeira de bancar o aborto. Então, para ela é crime. O que ela vai fazer? Vai numa feira, vai comprar um remédio ilegal. Quando o aborto não é bem sucedido, ele pode trazer uma deformação no feto. Então, assim, é uma questão de saúde pública porque a mulher pobre também é uma mulher. E já que a gente falou tanto de proteção das mulheres, que você gosta tanto de proteger sua mãe, sua família, então elas também têm que ter direito de abortar, né? Qual o objetivo da saúde? A saúde é pública e o objetivo dela é prezar a nossa saúde. E preservar, em última instância, a nossa saúde. Vida. A nossa saúde. Ok. O feto ainda não se Você disse que a gente tem que proteger as mulheres, ok? Certo. E as mulheres que não nasceram, essas não devem ser protegidas? Mas elas ainda não nasceram, ainda está um ser em desenvolvimento. Você vai cuidar desse bebê? Então, você vai cuidar desse bebê? A questão é essa. Se for para um monte de criança, para deixar as crianças soltas, não dá, gato. Acorda pra vida. A gente está no século XXI. Então, extermina as crianças que estão na rua? Um monte de mulheres, tem um rua? monte de criança que cria sozinha. Você fala muito de proteção, mas você não vai cuidar de filho de ninguém. Se você não vai cuidar de filho de ninguém, você não pode mandar no corpo do outro, gato. O que define o direito de uma pessoa? O que define o direito de uma pessoa? O que define? Eu tô perguntando. O direito de uma pessoa sobre o corpo dela. Sobre a própria vida, inclusive. Sobre a própria vida dela. O que define? O corpo é dela. A partir então, de se que ela estágio quiser abortar, ela aborta, entendeu? A partir de que estágio? Não, você não respondeu a pergunta. Não, você não traz dados, você tá com agenda, tá com planilha, tablet. Eu tô aqui, ó, gato. Não, tá então vendo alguma responde. coisa na minha mesa? Eu tô olhando o seu olho. Falando com você. Vamos então lá. olha pra mim e fala comigo. O que define a vida de uma pessoa? O que define a vida de uma pessoa, o direito da vida de uma pessoa, nós temos direito à existência. Se eu tivesse aqui, vamos ser realista. Vamos ser realista. Se o homem engravidasse, o homem abortaria. O aborto era liberado porque é o corpo do homem, porque o homem adora mandar no corpo do outro. Então assim, se o homem prova o quê, velho? Tivesse bebê, o homem abortava. Mas isso não prova nada. Prova que a sociedade é masculinizada. Você foi votado. O aborto não... Você não quer legalizar o aborto. Por qual motivo? Pelo seguinte motivo. Eu entendo que a vida do ser humano, ela é o bem mais precioso e ela é o bem mais importante. Por quê? Porque ela antecede os outros direitos. Eu só posso ter o direito à liberdade, eu só posso ter o direito à propriedade, por exemplo, caso eu tenha a minha vida garantida. Então, eu entendo que a vida é um bem tão precioso que nós devemos preservar ela desde antes do nascimento e depois. Só que se a pessoa tem essa liberdade, ela tem a liberdade também assegurada pelo Estado, assegurada pela saúde, de fazer um aborto. E fazer o aborto não é que você vai lá na feira e fala: oi, hoje eu quero um aborto. Oi, por favor, amanhã eu quero aborto. Não, isso é psicologicamente acompanhado. Muitas pessoas desistem porque tem lá psicologicamente acompanhado para falar: olha, não é bem assim, porque aborto é feito sim. Eu tive filho com 20 anos e optei por não fazer um aborto. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram aborto porque justamente tem dinheiro. Então, assim, a saúde pública garantindo que uma mulher vá
com acompanhamento. Não é que você vai fazer um aborto... Não é que você vai fazer um aborto com 5, 6 meses. Você vai fazer um aborto... Você fala tanto de biologicamente falando, um feto de 2, 3 meses, ele pode sim ser retirado. Isso vai afetar... Por quê? Porque o aborto não é que a pessoa vai fazer um aborto só porque ela não quer ter filho e porque ela quer ser legal. Posso analisar não, seu ela argumento? vai fazer um aborto por questões psicológicas analisadas. Posso analisar seu argumento? Só um segundo. Se o governo tiver esse respaldo para uma mulher, sim, ela vai conseguir até entender melhor o que é um aborto. Um aborto para a religião, um aborto para a família, um aborto para a sociedade e principalmente para ela. O que vai fazer da mulher que, de repente, não tem uma condição psicológica para ter um filho? Então não pode fazer o aborto posso porque ela não vai analisar agora conseguir. Seu argumento? Seu argumento é o seguinte, você está dizendo que o aborto não acontece de forma simples, que existe todo um procedimento para que aconteça o aborto. Mas o seu argumento, ele não prova que o aborto seja moralmente adequado. O meu ponto é o seguinte, abortar é imoral. Por que imoral? Porque você não pode, pelo mesmo fato que eu não posso te matar. Porque tirar uma vida é imoral. A pessoa que está com um feto dentro dela. Sim, ela pode matar o próprio filho. Então, não é essa questão de porque antes de nascer a vida vale menos do que depois de nascer. Não, antes de nascer você tem um período que, se psicologicamente for atestado que você não tem as condições, você pode sim. Aí é uma escolha também da pessoa que está carregando aquele feto. Eu não acho que eu tenho o direito de escolher matar alguém. Achar, o que é achar? Achar é achismo. Você acha? Não, eu não acho, porque pode matar? Acha o que está perdido. Eu acredito que as pessoas Qual a diferença de achar e acreditar? Achar é a mesma coisa. Você não está fazendo um jogo de palavras para fugir do meu argumento. Não estou fugindo, não. O meu ponto é o seguinte. A gente acha qualquer a partir coisa. De qual... Eu acredito então, que você é mulher. Quando que a vida é definida? Para ter essa concepção. Então se eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso? Pode falar rasamente, biologicamente, mais ou menos. Até porque, aí pode, né? Para o médico tratar qualquer coisa, ele precisa ter aquela doença. O médico tem que estudar, entendi. né? Você estudou, eu estudei, estou trazendo argumentos. Tô vendo. Estou trazendo argumentos. Não, os argumentos que você traz a partir de que momento, até que momento eu posso matar? Você foi votada. Obrigado. Vamos lá, então. Por que tu acredita que a vida começa na concepção? Eu entendo que a vida ela começa a partir do momento da concepção, porque ela é o estágio mais seguro para que nós possamos preservar a vida sem correr no erro de moralmente tirar a vida de alguém. Isso é baseado o quê? Na tua ideia bíblica, que tu é cristão, não é na ideia bíblica, não. Ué? Também na ideia bíblica, mas não só. Não é? Tu tá contrariando a ideia Existe bíblica. Um conceito de filosófico... Mas só um pouquinho, tu tá errado. Deixa eu terminar. Vai, pode falar então. Vai. Existe um conceito filosófico chamado... Não precisa ficar calmo. Não precisa Existem duas perspectivas... Eu tô bem calmo. Não, existem duas perspectivas bem conhecidas. Uma perspectiva que defende o aborto até determinado tempo é a perspectiva da ciência. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é a partir do momento em que a pessoa tem, quando tem as primeiras redes neurais ali, ela não pode mais se abortar. Não é isso. Essa é uma... Deixa eu terminar, meu amigo. Não, é que é o seguinte, Deixa eu terminar, a Bíblia que cara, tu segue... deixa eu terminar. Calma, deixa eu terminar. Cara. Deixa eu terminar. Também quero falar, quero expor então deixa eu terminar, aqui. não terminei o meu. Calma, então quando eu terminar o meu, você fala. Pode falar. Pronto. Então, vai. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é o conceito de personalidade ontológica, que é o conceito que pressupõe que a partir do momento que você tem a primeira célula, que é o zigoto, e ali você tem toda a carga genética que vai desenvolver o ser humano, aquela vida já é inviolável. Perfeito. Eu defendo essa perspectiva filosófica, uma perspectiva pagã, que é defendida por cristãos e não cristãos mas é uma perspectiva pagã, porque justamente o judaísmo que tu segue, o judaísmo não, vou dizer que embasou tua religião, o cristianismo, ele diz que um feto dentro da mãe não vale tanto quanto a mãe. Em Êxodo 22 diz que se a mulher morrer grávida, o homem tem que morrer também, se ela for agredida por um homem. Se o feto morrer, ele paga uma multa só. Em número 5, a Bíblia incentiva o aborto caso o homem tenha ciúme da mulher. Ele pega e diz assim, você vai lá, o homem ciumento, vai na frente dos anciãos, se ele tiver possuído pelo espírito de ciúme, vai ser aplicada uma água amarga que a mulher vai exaurir para fora a criança que está lá, mesmo se ela for do marido.
Porque não tem distinção entre um e outro. 1 Samuel 15:3, Deus ordena a morte. Mas eu tô te falando porque tu é cristão. Tu já te disse que é cristão. Tu disse, eu sou cristão. Eu não sou nem conservador nem liberal, eu sou cristão. Mas eu não tô, mas eu não tô. Mas tu tá contrariando Mas eu não tô colocando a Bíblia. Então, mas eu tô colocando argumento todo científico. Esse conceito moral. Não, tu não tá. Tu tá pegando a filosofia epicurista. Eu tu tá tô usando a filosofia epicurista, científico. que foi abordada por Santo Agostinho. Você vai discutir Bíblia ou você vai discutir o aborto? Não, eu tô te falando em relação ao aborto, porque o teu ponto moral é que a vida começa na concepção. Eu não vou discutir Bíblia, porque esse não é o debate. Pois é, mas é esse ponto. Eu vou a tua moral é bíblica. Só pra pausa. Você foi votado? Show. Nossa, se quisesse. Meu nome é Fran, tudo bem? Fran, prazer, Fran. Prazer é meu. Você é casado? Eu sou. Então, você quer ser pai? Você em breve. É, menino ou menina? Já. Menina. Menina? Graças a Deus. Se, infelizmente, sua filha for abusada sexualmente, nova, que é o que acontece com muitas meninas, você vai optar por ter essa criança? Tem duas coisas aí que você tem que colocar. Primeiro, todo mundo que defende a vida, existe um caso em que até os defensores da vida, eles entendem que a gestação ela tem que ser interrompida e que isso não é moralmente errado. Por quê? Porque existem casos em que a mulher ela vai morrer na gestação. E medicamente, clinicamente, isso é avaliado e determinado. Então, se a mulher perseverar naquela gestação, você vai perder 2 vidas. Então, o que o médico faz? Ele opta por salvar pelo menos uma das vidas. E isso, na nossa concepção, é a decisão moralmente mais aceitável. Então, você salva uma das vidas para que não perca as 2. Então, nesse caso, se, por exemplo, uma filha minha fosse muito nova e ela tivesse o risco de perder a própria vida na gestação, a nossa própria concepção... Aí o aborto poderia. Mas é aí que não é aborto. Aí você está salvando uma vida para não perder 2. É uma escolha... O certo é deixar morrer as 2? O certo é deixar morrer as 2? Eu não acho. Ninguém que defende a vida defende isso. Tá, mas agora, minha pergunta não foi outra perspectiva. Ainda que se ela fosse mais velha e a gestação fosse uma gestação viável, eu acho que ela teria que ter o filho. Sim. E a gente ia cuidar da criança. Sim. Beleza. Sim. Muito obrigado. Sim. Isso aí. E aí, Lucas, beleza? Meu nome é Carlito, tudo bom? Beleza. Bom, Lucas, você falou sobre várias perspectivas morais. Eu queria saber se sua moral nasce onde, se ela não é do cristianismo que você prega e não é da filosofia política que você segue. De onde que nasce essa moral? Porque moral é uma questão de preceito filosófico, de concepção, daquilo que a gente acredita, certo? Então a tua moral não é a ciência que tu prega. Onde é ciência e onde é moral? Porque você misturou as coisas. E é isso que a direita faz muito bem. Não, moral não... Ela mistura princípio com verdade, né? Com argumento. Né? Então, princípio, cada um tem o seu. Argumento não, ele nasce do fato, certo? Princípio é verdade. Não. Princípio é verdade. O seu princípio é a tua verdade. Não existe essa... Assim como você vai ter um budista que tem um certo de princípios. Você acha que você tá certo? Diferente do que você acha que você tá certo? Responde. Eu sou católico e defendo o aborto. Pra mim não tem problema. Eu não vou responder o que você quer. Eu vou fazer um debate de acordo com aquilo que eu acumulei. A igreja não permite. Não, dentro da igreja você tem pensamentos diferentes. Eu não preciso seguir a dogmatia da igreja porque ela manda em mim. Isso é uma concepção tua. Não, é a concepção católica. Eu me atraio por ritos do catolicismo e eu me atraio por mensagens, por exemplo, de setores da igreja. Católico. Por exemplo, a teologia da libertação questiona vários dogmas do comando da igreja. A igreja não quer dizer que ela não seja cristã. Não quer dizer que ela não seja católica. Meu pai é fundador da teologia da libertação. Nós temos a igreja Padre Jesus Operário, uma igreja muito focada na esquerda, certo? Meu pai fez a luta contra a ditadura. Bom, agora você vai deixar eu argumentar ou você vai ficar falando? Não, eu tô tentando entrar no argumento de que por que sua moral não é a sua ciência. Não é a ciência de ninguém. Você não pode impor isso aí para as pessoas, tá ligado? Posso falar? Pode falar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro. Primeira questão. Você, a partir do momento que 2 pessoas estão afirmando 2 verdades antagônicas, não tem como as 2 estarem certas. Alguém está errado e alguém está certo. Então esse papo de que é sua verdade, é a minha verdade, isso é balela. Verdade. Esse é o isso é princípio, balela. Não é sua verdade. Isso é balela. Em última instância, alguém tem os princípios corretos e alguém tem a verdade não é tua. Alguém tem os princípios corretos e alguém tem os princípios errados. A minha visão ela é sim embasada no cristianismo. Agora, quando eu vou para a arena pública, como você mesmo disse, eu não estou usando a minha fé. Eu tenho que usar argumentos que vão convencer as outras pessoas. Por isso que eu trago argumentos científicos e argumentos filosóficos. Qual que é o argumento científico para defender, para ser contra uma mulher que sofre com a sua gravidez para que ela não aborte? Qual que é o argumento científico para isso? De onde você tira argumento científico de que aquilo já é uma vida antes do 3º mês de gestação? Até o 3º mês de gestação, o cérebro não está desenvolvido. Ele é anacéfalo. Então, se a pessoa, se ela tiver uma condição socioeconômica onde ela sente que não vai conseguir criar criança... O cérebro começa a se formar ela pode, nesses 3 primeiros meses, decidir que aquela o cérebro vida, começa a se formar que ela na não dá conta semana. de fazer uma boa
a administração daquela então, vida. De que ela não vai conseguir criar um ser humano decente a partir daquilo ali. O cérebro começa a formar a partir da 11ª Você disse aqui semana. que uma mulher vítima de estupro não pode abortar? De onde que você tirou isso? Que moral que é isso, uma cara? Mulher, que lixo de moral é essa? Tá, então vamos entrar nesse ponto, que esse ponto é interessante. Você acha que o aborto, para uma mulher que foi vítima de estupro, vai fazer bem para ela? Eu acho. Sim? Claro que vai fazer bem pra ela. Então você está contrariando os próprios estudos. Ela não escolheu, associação, fazer sexo, amor, sequer coisa posso falar? Aquele homem. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir, não precisa ficar com medo. Não tô com medo, não. A Associação Médica Brasileira, ela já constatou que mulheres que abortam, elas têm 65% mais chance de desenvolver depressão. Claro, porque ela sofreu um trauma Não é. É o aborto. Mulheres que abortam. O aborto em si, ele acrescenta problemas. É traumático Além também. disso, Claro que é traumático. o aborto, ele pode gerar na mulher esterilidade, pode gerar diversos outros problemas psicológicos e, além disso, pode gerar morte. Agora, só fala só mais um dado antes de ter que sair, porque vamos voltar pra sair, só falar mais um dado. Deixa eu falar. Mulheres que abortam, elas têm o dobro de chance. Você foi votado. Porra, ia falar das mães que morrem ainda. Valeu, tamo junto. Tudo bom? Tudo bem. Se o aborto causa tudo isso em mulheres, esse aborto não é legal. Esse aborto, no caso. Sim, porque o aborto não é legal aqui no Brasil. Mulher e pro bebê. Exato. Então, como é que aborto não é uma questão de saúde pública, é uma questão de moral? É uma questão de saúde pública e de moral. Então, se é uma questão de saúde pública... Exato. O aborto é uma questão de saúde pública. Ele não deve acontecer para proteger a saúde das crianças. Ele deve acontecer para proteger a saúde da mulher. Não deve. O problema é que quando vocês colocam... Olha aqui. Quando vocês colocam que o aborto é uma questão de saúde pública, o que vocês estão colocando? Que o aborto... ele é bom para a saúde pública. Não, sim, não é isso que eu estou colocando. Sim, eu estou dizendo que o aborto é bom para a saúde da mulher. Exatamente. Eu entendo que quando a gente discute saúde pública, o aborto, ele deve ser, na verdade, combatido. Por quê? Porque ele vai causar malefícios para as mulheres, que foi o que eu argumentei aqui, e ele vai causar um malefício ainda maior para o bebê, que é o malefício da inexistência. Mas como todo mundo já falou, o aborto acontece, independente se ele é legalizado ou não. Sim, o homicídio também. E é uma questão de saúde pública. O homicídio já acontece. Porque não tem nada a ver Isso uma não coisa prova com a nada, outra. não é porque Tem uma nada a ver prática... coisa com a outra. Exatamente pelo fato de uma prática acontecer... Não, tem sim. Desculpa, Sabe por que Lucas, tem? não tem nada a ver Deixa eu explicar para você logicamente. Exatamente... Não, deixa eu explicar alguma coisa Deixa eu só agora, terminar. Eu só vou terminar isso que você fala. Eu só vou terminar isso que você fala para você entender meu argumento. Exatamente pelo fato de uma prática acontecer... é que ela pode ser proibida. Então, o fato de uma prática acontecer não torna ela lícita. E não deve tornar ela lícita. O aborto no Brasil, ele não é proibido. Ele é criminalizado. Sim. É bem diferente. Então, uma mulher que se vê obrigada a fazer um aborto porque ela não consegue fazer isso legal. Você não é mulher, então você não sabe como a mulher se sente obrigada a fazer um aborto. Ninguém é obrigado. Desculpa, Alguém põe uma arma na cabeça da mulher para ela abortar? Não, então, não é só isso que precisa para você se sentir então não é obrigada. Obrigar implica coerção. Uma mulher de periferia que tem 6 filhos e fica grávida porque ela não tem educação sexual, ela não tem acesso a contraceptivos e ela fica grávida do 7º... Ela não tem, hoje em dia as pessoas não têm acesso. Amigo, se ela não tem educação sexual na escola, ela nem sabe como usar um contraceptivo, ela tem 6 filhos. Hoje em dia, nessa época as pessoas não têm acesso a contraceptivos. Te convido a conhecer a vida das pessoas que são mais em questão de vulnerabilidade. Mas para além disso, a mulher não tem direito de matar. Eu estou tentando te explicar. Posso continuar? Posso continuar? Ela se vê obrigada, porque ela não tem como alimentar 7. Não é obrigada. Porque além, as pessoas que são a favor de criminalizar o aborto, também são a favor de acabar com o Bolsa Família. Também são a favor de não dar merenda saudável para crianças nas escolas. Também são a favor de não ter educação sexual na escola. Quem que é a favor de não dar merenda saudável? Eu sou a favor de não dar merenda? Hã? Eu sou a favor de não dar merenda? E o que tem a ver ela? Eu não estou falando dela. Mas ela não é do seu campo político? Onde eu sou a favor... Ela é do seu campo político. Tá vendo como é que é falacioso? Não, tá vendo como é que é falacioso? Você tá afirmando... Você faz parte de um campo político. Você tá afirmando que eu sou... Você tá afirmando que eu sou... Não, deixa eu falar. Não tô afirmando nada. Você tá dizendo que as pessoas são contra o aborto. E ao mesmo tempo, elas defendem que a criança não tenha merenda de qualidade. As pessoas não têm o Bolsa Família. Eu nunca defendi isso. Pessoas. Então, eu disse pessoas. Tá aí, eu não falo pelas pessoas, falo por mim. Você foi votada. Ai, não consigo. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta para você entender o cenário que a gente está discutindo aqui. Tu se considera, assim, de classe média? Ou de classe média alta? Hoje eu sou classe média, mas não era. Certo. Você veio de classe média e agora está ganhando seu salário de deputado? Hoje eu não sou deputado, sou vereador. Estou perguntando a sua origem. A minha origem? Eu morava na periferia de Sorocaba, meu pai era peão de fábrica.
tá? Interior. Então, por isso que você é tão fundamentalista. Deixa eu te falar um negócio. Você já passeou na comunidade? Você é preconceituoso, hein? Você já passeou na comunidade? O que você está fazendo aqui na mesa está sendo muito preconceituoso também. Inclusive eu fui muito votado nas comunidades de São Paulo. Certo. Visitei a comunidade Cidade de Julho durante a campanha. Não dá para dizer muita coisa dos seus votos, porque a gente está num sistema diferenciado depois do Bolsonaro. Mas vamos voltar então ao a pessoa da comunidade, se ela vota em mim, então a opinião dela não vale tanto, é isso? Entendi. Não é isso que eu tô bacana. falando. Ô, Lucas, seguinte... Não vamos a ter esse shade que você acabou de mandar, mas aqui a questão é a seguinte: pessoas passam fome. E, às vezes, mulheres, principalmente, que são as donas de lar, as que administram a geladeira, né? Elas deixam de comer para dar para seus filhos, porque às vezes não é um, às vezes não é 3, às vezes é mais de 6. O que a gente está dizendo aqui é que numa situação em que uma mulher, imagine junto comigo, ela já tem seus 5 filhos, a 5ª filha, ou seja, a mais velha, ela ficou grávida, e daí a lei criminaliza e ela não pode tirar esse bebê. Vai vir mais uma pessoa para a família, e quem que vai alimentar, sendo que essa criança que está gerando uma filha, ela é de menor. Ela não trabalha ainda. Então o que você está propondo é o seguinte... Peraí, só rapidinho. Você não entende a miséria que o nosso Brasil se encontra para afirmar de que a mulher não é obrigada a abortar. Por questões socioeconômicas, a mulher é obrigada a abortar. Sim, então agora é isso que eu acho que você não entendeu. Então agora eu vou complementar aqui vou destrinchar o seu argumento, na verdade. O seu argumento é o seguinte: se as pessoas passam fome, para eu evitar que elas passem fome, então eu posso matar o bebê dessas pessoas. Então a morte para você é uma solução aceitável para você resolver o problema da fome. Só que a morte ela é a solução mais fácil para você resolver qualquer problema. Se as pessoas passam fome, eu posso matar quem passa fome. Acabei com o problema da fome. Se as pessoas elas têm problemas, às vezes, cognitivos, eu posso matar as pessoas com problemas cognitivos e resolver o problema. Hitler pensava assim. Querido, que a morte é uma solução aceitável. A gente não está falando de extermínio, a gente está falando de necessidade por não poder alimentar uma nova vida. Necessidade, sabe? A pessoa que não tem nem salário mínimo. Então mata os pobres. Por que uma criança antes de nascer pode ser morta e depois não? Porque depois de nascer, ela está dando mais um fardo para sua família carregar, ô querido. Então depois pode matar? Depois de nascer pode matar ela? Depois de nascer? Por que antes pode e depois não? Você prefere que ela vá para um orfanato e passe necessidades em orfanato? Por que antes pode e depois não? Pergunta para as crianças no orfanato se elas preferiam ter morrido. Para de me interromper. Ou ela passa necessidade dentro da casa dela na comunidade, você não respondeu ou a ela pergunta. passa necessidade num orfanato. Você não respondeu a pergunta. O que é melhor? Porque antes de nascer, porque antes de nascer, não vai cuidar dessa criança, a minha filha eu vou cuidar muito bem. Porque antes de nascer a criança, porque antes de nascer uma criança pode ser morta e depois não. As mulheres da sua família é o que te importa. Pronto. Minha terceira afirmação é: cotas raciais não deveriam existir. Boa tarde, senhor Lucas Pavanato. Meu nome é Franklin Andrade. Boa. Eu quero repelir com toda a veemência que eu posso a sua argumentação. Por quê? Primeiramente, porque existem pesquisas, inclusive da Universidade de Stanford, que dizem que as cotas raciais fizeram com que houvesse mobilidade social no Estado-nação brasileiro. E a nossa legislação, da qual o senhor deveria defender, e a legislação municipal... Eu defendo o que eu quero, não o que você quer. Não, o senhor não pode. Não é o que você acha que eu deveria defender, o que eu quero. O senhor é vereador. Então, eu defendo o que eu quero. Os vereadores eles precisam de defender o vereador legisla. Exatamente. Legisla, ou seja, então, ele modifica a lei. A mobilidade social ela é importante para que o Estado brasileiro ele possa progredir. E a mobilidade social... Não, o senhor disse que não precisa de concordar. Cota racial. Então, vamos lá. A cota racial... Ela, segundo as pesquisas de Stanford, segundo as pesquisas da Unesp, ela diz, e segundo o INEP, diz que as cotas sociais, elas fazem com que haja mobilidade social. Sociais? Social eu defendo. Eu sou contra racial só. Senhor, a mobilidade social, ela acontece quando aqueles que são vulneráveis, eles passam da vulnerabilidade para outra situação. Sim. Então, senhor Lucas Pavanato, quando o senhor diz que fala de mobilidade social, o senhor está sendo falacioso, o senhor está sendo, no mínimo, mentiroso. Porque quando nós olhamos para os dados do Brasil, as mulheres pretas, elas ganham cerca de metade do que um homem branco ganha. Sim. Os homens pretos, eles ganham 60% do que um homem branco ganha. As mulheres brancas,
elas ganham mais do que um homem preto e muito mais do que uma mulher preta. Então, quando o senhor diz que o senhor é a favor de mobilidade social, o senhor está sendo, no mínimo, mentiroso. Porque quando eu falo sobre mobilidade social e que a população negra, ela é mais de 50% do Brasil, e o senhor vem dizer que mesmo olhando para as pesquisas, dizer que as cotas o senhor é contra, mas é a favor de mobilidade social, o senhor está mentindo. Mas você não viu porque eu sou contra? Como é que você pode dizer se você não viu porque eu sou contra? Eu estou afirmando. Eu não expliquei porque eu sou contra. Não interessa a sua explicação. Interessa? Lógico que interessa, é um debate. A sua opinião e a minha tem valor aqui. Não estou falando sobre opinião. Não, é assim, você está dando a sua opinião, eu dou a minha e você escuta. Quando eu falar, você escuta. Quando eu falar, você escuta. Quando eu falar, você escuta. Se estiver mentindo, eu não irei escutar o senhor. Abaixa o tom e aumenta o argumento. Abaixa o tom e aumenta o argumento. Eu estou te gritar dando não é argumento. Eu estou gritar não é argumento. Vamos Deixa lá. eu falar? Posso dar meu argumento? O senhor pode falar. Posso dar meu argumento? Entretanto, deixa eu terminar. Então deixa. Não, você já falou pra caramba, é minha vez. É minha vez. Você falou pra caramba, é minha vez. Vamos lá. É minha vez. Eu quero rebater os seus argumentos. Votado fora. Vamos lá. As cotas raciais, elas necessitam existir tanto quanto as cotas sociais, primeiro, por mobilização, igual nosso amigo disse. Se você pensa nisso, você pensa em ambos. Não dá para você escolher defender só uma pessoa. Pessoas brancas, elas têm vantagem na sociedade. Ah, não sou eu que estou dizendo. É você ter essa noção de entender. Ah, eu não tenho vantagem. Tá bom, mas você não é todo branco. Existem outros brancos. As cotas raciais é o que diferenciam isso. Não dá pra você colocar uma corrida e achar que todo mundo vai ganhar se uma pessoa tá saindo 10 Mas eu não metros. acho isso. Mas eu não te perguntei. Mas eu tô falando. Mas aí não tem como você colocar uma corrida e achar que a pessoa vai ganhar porque ela vai sair 10 metros na frente. Não, você acha que você disse que não acho. Você disse que não tem que ter cotas eu raciais. Não acho. Então temos cota racial. Eu acho que não tem que ter cota racial, mas eu tenho outra solução. Mas aí não tem outra solução. O nosso debate tem sim, é sobre isso. Não é só o que você pensa. Mas agora é eu vou explicar, já respondendo, inclusive, o cara que falou que fugiu pra não ouvir o argumento. Porque gritar no argumento, né? Gritar é fugir do debate. Mas você tá elevando a voz? Gritar no argumento, eu não tô gritando. Eu tô falando alto. Meu tom de voz é assim. Se o tom de voz é baixo, o problema é seu. Entendi. Se é branco, é tom alto. Se é negro, é gritar. Agora a questão é a seguinte. A cota racial, ela tem um problema que ela carrega que é muito complexo, que é a questão da discriminação. Por quê? Porque quando você estabelece as cotas raciais, você vai ter que julgar se a pessoa é negra ou não é negra. E para isso existem tribunais que julgam, literalmente. Tribunais de pessoas brancas. Tribunais que julgam se a pessoa é negra ou não é negra. Elas vão saber. Tribunais de pessoas brancas, vão avaliar, é isso que você quer deixa eu terminar. Mas você tem que... Não, para a pessoa entrar numa faculdade, você passou por cota, você vai ter que ser avaliado para julgar se você por é realmente pessoas negro. brancas. E sabe o que já aconteceu? Afirma isso. São pessoas brancas que fazem esse tribunal. Você não... Deixa eu terminar. Não, você não pode falar só metade da informação, senão é falaciosa. Existem casos que aconteceram, inclusive, de pessoas que foram submetidas a esses tribunais, pessoas gêmeas, tá? Uma pessoa foi considerada negra e outra não. Pessoas que já foram humilhadas diante desses tribunais. Ao mesmo tempo, então vocês você tá argumentam... que gêmeos têm que nascer da mesma cor? Ao mesmo tempo, se for univitelino, geralmente é. E era? Ao mesmo tempo, a questão que eu estou colocando aqui é a seguinte: vocês mesmos dizem que a maior parte das pessoas em situação de vulnerabilidade, por conta das nossas raízes históricas, e isso é bem verdade, não é o que elas digo, são pessoas. São dados. Isso é verdade. Você tem razão. Elas são negras. A maior parte das pessoas são negras. Então, se nós aplicássemos de uma forma ampla, você tem noção que negros e pardos estão no mesmo local, deixa eu terminar. Se nós aplicarmos as cotas sociais, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são pretas e pardas, nós já vamos abarcar essas pessoas, só que sem o malefício de ter que julgar quem é preto e quem não é. Sem o racismo de ter que avaliar uma pessoa e discriminar ela pela cor da pele. Mas o racismo... É essa a diferença fundamental. Eu defendo um método que inclui tanto negros quanto brancos, mas principalmente negros, porque eles estão nas camadas mais baixas da sociedade, mas sem o malefício do tribunal racial, sem o malefício de constranger uma pessoa negra simplesmente pela cor da pele. Aí... Essa é a diferença. Calma, você gritou. E onde isso... Mas eu deixa eu falar, pode falar. Fala beleza, aí. Então. Eu não vou gritar e sair correndo daqui pra depois não ter que ouvir argumento. É porque você não pode. Porque eu sei, eu não tenho medo. Eu enfrento. É que, na verdade, você não, se você soubesse, você não colava. Eu enfrento. Eu não preciso colar, eu tô falando o que eu sei. Quantos dados você citou aí, hein? Tô vendo aqui muitos argumentos. Você quer que eu fale vários? Você só passou vergonha, cara. Eu só passou vergonha. Lógico. Escrever no papel o jogo da velha vergonha. Pra passar a ser inteligente não é passar vergonha. Tá escrito aqui gametas, só pra eu lembrar que eu tinha que falar dos gametas. Entendi.
Primeira coisa, não faz nem sentido sua ideia do Pausa, porque social. foi votado. Pronto. Então, responde pra mim uma pergunta. Qual é a sua cor? Qual é a sua cor? Porque você é isso branco. importa. Isso pra mim não importa. Porque cota racial. Isso pra mim não importa. A cota racial Isso pra mim não existe importa. porque pessoas brancas exploraram pessoas pretas. Isso A pra mim não cota importa. racial é uma Eu explorei pessoas compensação. pretas. Não interessa, seus Eu explorei. antepassados Mas o que que eu exploraram. tenho a ver com o meu Você não é antepassado? vereador, você tem que O ouvir que eu as tenho a ver com o meu pessoas a falar antepassado? antes de O que responder. eu tenho a ver com o meu É antepassado? educação, né, vereador? Você tá falando, a eu tô gente tem que respondendo. ouvir pra depois Você tá argumentar. falando, eu tô Você não argumentando. ganha o debate debatendo Você em tá cima. falando, Você eu tô ouve a argumentando. pessoa pra tentar Tô entender o que a ouvindo pessoa e tô tá passando respondendo. pra você. Quando você Você me ouve fez uma já pergunta, eu respondi. respondendo, Mas vou você me falar pra perguntou. câmera também. Você me Vou perguntou, responder você é pra uma pessoa câmera, branca? gente, Eu porque ele respondi. só responde olhando Que pra isso pra mim câmera. não importa. Vou fazer igual ele pra ver se o show Você não me empata aqui. perguntou? Vamos ver quem é o mais palhaço. Você não perguntou? Você É não isso, perguntou se eu acabou sou uma seu pessoa show. branca? Palmas. Aí, ó. Vocês viram, o argumento dele foi muito forte, gente. Bom, primeiro que eu queria falar pra você que é o seguinte, a definição, aquilo que você considera negro ou não importa pra lei. O que importa pra lei é o seguinte, se a pessoa ela é vítima do acúmulo histórico de preconceito e de problemas que foram gerados em 2000 anos, né? De humanidade e nos últimos 500 anos de Brasil, porque na verdade a escravidão é o expediente da exploração do homem pelo homem. Isso no Brasil, no nosso continente, isso foi gerado por conta da cor da pele e por conta da sua etnia. Infelizmente. Com os indígenas e com os negros que vieram da África nos quilombos, né? Então você tem os quilombolas, verdade. tem várias etnias que vieram. Verdade. Eu sou filho de mãe europeia, descendente europeu, com pai negro, descendente de escravos, né? Então eu queria falar para você que eu primeiro fiquei receoso de entrar no debate para falar sobre isso, porque eu não me considero negro fenótipo, mas sim eu sou um negro biótipo, porque eu tenho biologia tanto de negro quanto de branco. Então eu sou um mestiço, certo? Então eu queria dizer para você o seguinte, a cota, ela existe e ela foi votada assim pelo presidente Lula no seu segundo mandato e depois sancionado o final dele, para que você possa ter uma reparação histórica dessa injustiça. Então assim, esse acúmulo causou com que pessoas tivessem perdido e suas gerações posteriores fossem vítimas dessa perca. Assim como pessoas tivessem ganhado e gerações futuras serem herdeiras dessa condição. E nós, como nação, somos responsáveis por toda a dívida. Nós somos solidariamente responsáveis pelo país que nós temos. Quem que tem que pagar a então, reparação? todos nós temos que pagar. Todos nós? Todos nós temos que Mesmo pagar. A quem não nossa fez nada. sociedade tem que pagar. Então uma pessoa, claro uma pessoa que não causou um malefício, ela tem que pagar por um malefício que ela não causou. Eu não tô falando da pessoa, eu tô falando da sociedade. Mas você o tá indivíduo personificando importa. um debate Você de tá nação. coletivizando Então, você é um um parlamentar, indivíduo que não tem você é como um ser parlamentar coletivizado. pequeno nesse sentido, porque você Você tá representa a sua opinião e não de eleitorado. Você tá representa outras pessoas, meu irmão. Você não representa o seu pensamento. E o meu eleitor acha que seu Você argumento foi eleito por alguém. horrível. Você foi eleito por alguém. Só esse fato já significa que você representa uma massa. Você representa o coletivo. Representa indivíduos que você é concordam responsável comigo. pelo que você faz e pelo que você eles não tem são também. amorfos no meio de uma O que massa, você tem é que é o que privilégio, vocês rapaz. marxistas Você pensam. tem que entender que privilégio existe. Você é exemplo do privilégio. E daí? Entendeu? E tem pessoas que são exemplo da exploração. E daí? E as pessoas merecem respeito, elas merecem dignidade. O que isso muda? Elas têm que ter reparação. Por exemplo, em qual aspecto isso prova que o Tribunal Racial não é errado? Foi depois das cotas que nós tivemos a primeira juíza preta desse país, por exemplo. Isso é que muda. Isso é que muda na realidade. A cota social resolveria do mesmo jeito. A cota social resolveria do mesmo jeito. A cota social resolveria do mesmo jeito. A cota social ela tá A cota social resolveria do mesmo jeito. O país preto é pobre. A cota social. Você não entendeu ainda que a matemática é a mesma? Então você acha certo uma pessoa ser julgada pela cor da pele? Você é a favor das pessoas medirem o beiço de uma pessoa, avaliarem o tom de pele. Você é a favor disso? Nós temos uma polícia que mais mata preto Por que no você país. não responde minha pergunta? A polícia que você apoia. Responde a minha Essa pergunta. polícia que você Responde acha a minha que mata bandido. pergunta. Você disse aqui, Por que você não só responde a não minha cometer pergunta? crime que não morre. Vocês ouviram ele falando Porque isso? Então, sim. E essa polícia Sim. mata preto, rapaz. Mata criminoso. Ah, E criminoso tem que ser tem punido. cor. É. Acabamos de ouvir. Criminoso tem que ser Criminoso punido. tem Branco cor. ou preto, se cometer o crime, tem que ser punido. Tá bom, o cara, É isso, pra isso que serve a lei. O Carandiru é um É exemplo. pra isso que serve a lei. Mas se você reagir conhece com a história polícia, do toma Carandiru, tiro. aquele condomínio de luxo onde só morava branquelo, que os caras entraram e mataram geral lá? Você lembra disso? O que a tem a história é ver diferente isso pra com mim, cota? cara. O que isso não tem a é, ver com tá vendo? cota? Como você A confunde questão verdade é... com princípio. Você O seu princípio. responde uma pergunta o seu minha. princípio, Você é a polícia capaz de responder boa uma e pergunta, os você é negros são incapaz. bandidos, né? Você é capaz Agora, de na responder uma verdade, pergunta, você não o tem racismo capacidade é estrutural. cognitiva. E você é a continuação Você disso. tem capacidade cognitiva para Pode responder lá. uma pergunta? Acho que eu tenho. Vamos Então, lá. ponto. Vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: você entende que o Tribunal Racial, você julgar a pessoa pela cor da pele... Não dá pra responder, cara. Alguém traz um café pra ele que ele tá tremendo. Branca privilegiada para branco privilegiado.
branca privilegiada, professora de uma massa periférica. Branca privilegiada, de mãe de um aluno da USP que quase não tinha negros há 7 anos atrás. Que os privilegiados, estudando em vários colégios de elite, conseguem entrar numa escola pública. Conseguem... Ah, mas se você vai lá e estuda muito, você consegue. Você consegue estudando numa escola pública ou estudando naquele colégio top e fazendo aquele cursinho maravilhoso. Então, assim, historicamente, você... Não vou falar senhor, porque eu sou bem mais velha que você tem a idade do meu filho. Você falou que, mas não é minha culpa, então não fui eu que fiz. Sim. Como assim? O filho não paga pelo pecado do pai. Você tem uma reparação histórica que nós, Não, brancos, eu não sou responsável. Eu não cometi nada. Então, mas Não sou. Os brancos como nós... Brancos do passado, que não sou eu? Não, os do então, presente pronto, então também. eu não cometi. Os do presente Beleza, também. eu não. Que inclusive... Eu não acho certo uma pessoa pagar uma dívida que ela não fez. Quer ter essa separação. Não é certo uma pessoa pagar uma dívida que ela não fez. A cota não é que a pessoa não vai conseguir. É uma reparação. Você acha que então a gente a cota tem que existir para combater o privilégio? É isso? A cota tem que existir para ter essa reparação histórica. Isso, com relação aos privilégios. Uma pessoa que é... É com relação aos privilégios. Sim, tá. Porque nós então, temos deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem... por exemplo, uma criança na periferia, uma criança negra, mas que dentro da casa dela ela tem o que comer, tem uma vida minimamente estável, e uma criança branca na periferia, mas que ela não tem comida em casa e sofre abusos recorrentes dos pais. Qual dessas crianças tem maior capacidade de estudar dentro da escola? Não é isso. Responde a pergunta. Responde. Se as duas estão na mesma uma criança escola, abusada e sem comer e uma criança negra e comendo. Se as duas estão na mesma escola, o ensino vai ser o mesmo para as duas. Por que nós não temos cota para criança que sofreu abuso? Você foi votada. Mais uma fuga. Vereador... Vou continuar na pergunta, então. Responde para mim essa pergunta. Por que uma... Eu só vim aqui para poder... Tá, não, mas responde minha pergunta primeiro. Primeiro responde minha pergunta. Não, mas eu vou fazer. Por que uma criança que sofre abuso numa escola, dentro dos abuso dos pais, que não tem o que comer em casa, branca, e uma criança negra que muitas vezes tem o que comer dentro de casa e consegue ter uma vida minimamente estável dentro de casa. Quem tem menos condições de estudar dentro da escola? Quem vai ter mais problemas? Toda ideia que você falou isso existe na sua cabeça, tá? Eu tô dando um exemplo. Acontece, não tem branco pobre? Não tem branco que sofre abuso? É só negro que sofre abuso? Só. É só? Só. É só? Mas, vereador... beleza. Vereador, porque se a gente for ver privilégio e desprivilégio, então a gente vai ter que ter cota pra tudo. Tem que ter cota pra quem sofre abuso, tem que ter cota pra quem não tem o que comer dentro de casa. Por que somente um critério é usado pra estabelecer cota? Agora, a cota social que eu propus, ela engloba todos. Ela resolve o problema de todos. E ela é mais justa, equânime e não discrimina as pessoas por meio de um tribunal racial. Tá. Vereador, eu queria entender... Tem que ter só uma. O porquê que toda vez que vem uma mulher aqui na sua frente, você age de forma tão rude e agora tinha uma mulher que é professora e você manteve a mesma postura, sem educação nenhuma. Você como... um político, um servidor público, trata tão mal... Quem eu ofendi? As pessoas. Quem eu ofendi? As mulheres que teve aqui. aqui. Qual ofensa eu proferi? Você é rude. Você é grosseiro. O que é ser rude? Você defende o aborto. Não defendo o aborto, graças a Deus. Eu não sou assassino. Defende a vida, mas os negros não podem estudar, não pode ter. E aí? Tem que estudar, por isso a cota social. Eu defendo a vida. Aí... nasceu ali a menina, seus argumentos estão fracos. Nasceu a aí pessoa você falar trans. Que eu sou rude. Aí a pessoa trans não vai poder usar o banheiro. Defende a vida. Que vida é essa? Eu acho que como seus argumentos são fracos, você precisa acusar de que eu sou rude. Voltei! Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótimo. Eu tô só um pouco assustado com todas as coisas que você tá falando, mas eu queria te perguntar uma coisa. É ruim ter divergência, Você fez, pelo menos assim, né? Você fez alguma universidade, faculdade? Eu, sim. Fiz administração. Aonde?
Foi na AMB Morumbi. Ah, legal. Eu já fiz mais de 5 universidades públicas e eu sou a primeira pessoa na minha família a fazer isso. Parabéns. Mérito? Não, na verdade não. Foi política pública mesmo. Ah, foi política? Foi política pública. Foi política pública. E eu queria só... Mérito. Você não teve que estudar, não? Pra passar? Tive que estudar. Mérito, parabéns. Não, tive que estudar. Não é assim que funciona. Entendi. Porque no final das contas, no Enem, eu não tinha uma nota suficiente pra passar sem as cotas. Foi na cota social? No caso... Cota social? Não, foi racial mesmo. Racial? Foi. E eu queria te dizer uma coisa, para além de eu ser a primeira pessoa da minha família a se formar, quando eu entrei numa cota racial, social, eu fui muito bem. Meu desenvolvimento, minha desenvoltura foi muito melhor do que aquelas pessoas que não entraram. Parabéns. Pelo seu argumento, eu não poderia entrar numa universidade pelo pública. meu argumento, você entraria pela cota social. Não entraria. Não, porque você tinha Sabe condição porque financeira boa? Quantas etnias existem no Brasil? Você tinha uma condição financeira boa? Não tinha. Então você entraria pela cota social. Quantas etnias Então pronto, você entraria pela cota social. No Brasil existem hoje? Quantas etnias existem no Brasil? Não sei. Então, como pra você mim isso não importa, é uma explica- questão secundária. se não te importa... Eu não discrimino as pessoas pela cor da pele, eu não sou racista. Ok. Se não te importa, Lucas, eu quero saber de você muito objetivamente. Por que antes da lei de cotas, mais de 80% das pessoas dentro das universidades públicas brasileiras eram brancas? Se a cor da pele não te importa, se o ser racial não te importa, por que mais de 80%... Não, eu não disse... Por que mais de 80% Quando eu digo que não me importa, eu não digo que não é uma questão sociológica. Eu tô dizendo que, pra mim, a cor de uma pessoa tanto faz pra forma que eu vou lidar com ela. Eu não sou racista. Isso não importa pra mim. Mas, é isso que eu tô Lucas, falando. Eu não tô dizendo que não me- socialmente você- não tem você- relevância. Entendeu? Você não me respondeu. Você não acha grave? Você não acha que é uma evidência de inclusão? Porque você tá falando aqui de uma política... Eu não tô dizendo que não inclui. Eu tô dizendo que a inclusão é feita com má qualidade. A cota social, ela inclui da mesma forma e sem discriminar. Sem fazer com Isso que não faz pessoas sentido. passam por constrangimento Num no tribunal país- racial. num É certo o país- tribunal racial? Num país que É malmente... certo o tribunal racial? Uma pessoa julgar se ótimo você que é preto ou não? Ótimo, porque eu tava ali na Câmara fazendo, tribunal racial. É Porque certo. falar Tribunal racial. Primeiro se chama banca de identificação. Tribunal racial. Eu já fiz É um parte, nomezinho bonito eu já que vocês fiz usam. parte. Eu já fiz Isso. parte. É certo? Hã? É certo você ficar julgando? É uma etapa extremamente necessária dentro da política de Exatamente, cotas. por isso que eu sou contra, porque eu não quero que isso aconteça. Porque pra mim isso pode ser extremamente constrangedor. É humilhar Já uma foi pra pessoa mim. pela cor da Já pele. foi pra mim. Já foi pra mim, foi porque eu sou uma constrangedor pra pessoa você? Hã? Foi constrangedor pra você? Mas dentro da política racial existe então um até pra você momento- foi, e mesmo assim você acha que tá ok? Claro que sim, sabe por quê? sim. Porque eu, como avaliador... Você poderia ter eu, entrado como por cota avaliador- social e entrou eu por como racial. Eu, como avaliador... Você provou meu Eu, ponto. como avaliador de políticas públicas... Obrigado. Eu, como avaliador de uma meu banca de heteroidentificação, te digo muito tranquilamente, Lucas, que essa etapa ela é extremamente necessária, porque ela não é sobre um tribunal racial. É um tribunal racial. Não é, amor. É um tribunal racial. Não é. É um tribunal É que uma julga a cor da pele. É o banca. quê? Não é cor da pele, são traços fenótipos. Exato, pior ainda. Você julga São vai traços medir, fenótipos. vai ver o tamanho, vai ver o quê? Tamanho do crânio? Como é que é? Que tipo Não, de meu racismo amor, é? Não. Que tipo de racismo é? Eu tô biológica. Que tipo de Eu tô racismo Lucas é? Pavanato. A questão... Eu tô Lucas Pavanato. A questão é a seguinte, você entraria por cota social. Você entraria por cota social. Você prova o meu ponto. Você entraria por cota social, você provou meu ponto. Você provou. Você provou. Eu Mas não tinha cota social nota. é pra quem não tem nota. Eu não tinha nota. Cota social é pra quem não tem Ramon, nota. Ramon, Eu não tinha vamos nota. lá. Cota social é pra quem não tem nota, você entraria. Tá, como tu trouxe o caso hipotético, eu vou trazer aqui o caso real, que de que cota social já existe. Concordo, só tem que ampliar. Que sou eu... Não, agora eu tô falando, Pronto. por favor. Mas eu Sou também. eu fiz essa universidade por cota social, pelo ProUni, na primeira leva do ProUni. Foi o único jeito de eu conseguir fazer, porque a minha família não tinha dinheiro para pagar cursinho, todas essas coisas. Não preciso das tuas palmas. Eu já recebi Mas meu eu diploma. faço se eu quiser, não é gentileza mesmo. E também a favor da cota racial, porque a minha melhor amiga é negra, e ela fez cursinho, e ela tentou, só que os brancos que fazem faculdade, que fazem escola particular, cursinho particular, conseguiam entrar e ela não, e ela conseguiu entrar por cotas raciais. A minha sobrinha, que também é negra, entrou agora na faculdade de biomedicina por também cotas sociais. Então, dá para as duas coexistir. Tu não precisa eliminar as cotas Mas eu sociais quero eliminar uma. e ampliar outra. Porque E eu eu acho que a não outra é mais quero. justa. E eu não quero. Eu acho que jogar uma pessoa pela cor da pele em um tribunal não é certo. Não é. É porque tem pessoas que se discriminatório. autodenominam É discriminatório. negras, como elas não são como
o prefeito de Porto Alegre se autodenominou negro. E ele não é. E por que outros setores da sociedade que também não têm privilégios, que também sofrem preconceito... Qual setor da sociedade não tem privilégios? Por que eles não são? Por que eles não são incluídos na cota? Eu já citei aqui um exemplo, uma criança que sofre abusos, uma criança que não tem o que comer, por que não tem uma cota específica para ela? Quarta afirmação. Hoje o feminismo é inútil. Primeiro, porque qual a utilidade do feminismo hoje? A utilidade do feminismo? É hoje. A de sempre. Hoje? A de sempre, inclusive hoje. O senhor tem que entender que o feminismo ajudou as mulheres... Qual a utilidade hoje? Hoje é a Fala mesma... Uma utilidade. Uma utilidade? É. Proteger as mulheres de... Proteger. Deixe-me falar primeiro. O senhor não tem educação. O senhor teve educação? Eu tô fazendo pergunta, calma. Não. Então, e eu estou respondendo. Não fique nervoso, não. Você só gritou. Eu não estou nervoso. Eu só estou respondendo alguém agressivo da maneira que ele é. Bem tranquilo. Entendeu? Então, com homens agressivos, inclusive agressão psicológica, que é o que homens feminismo fazem. Ajuda? Hoje o feminismo ajuda, inclusive, para que as mulheres tenham ajuda, acolhimento, para que homens não sejam agressivos com elas psicologicamente. Então você acha que a lei é contra a mulher hoje? Permita-me responder primeiro. Tem educação? Ora, vamos lá. Primeiramente, o senhor precisa de entender que o feminismo foi um dos maiores atores para que houvesse hoje a lei, por exemplo, da Maria da Penha. Para que houvesse hoje, por exemplo, a lei de importunação sexual. Não sei se o senhor sabe, acredito que não, o senhor veio para São Paulo há pouco tempo, mas aqui em São Paulo ocorreu um caso em que um homem ejaculou em uma mulher. E a lei é reativa. A lei é reativa a quê, senhor Lucas Pavanato? E agora, como advogado, eu vou explicar para o senhor. Sim. A lei é reativa àquilo que acontece na sociedade, ainda que o senhor não saiba, mesmo sendo o legislador. E aí, o feminismo foi o principal ator que fez com que o Estado não tivesse apenas a lei contra o estupro, porque muitas mulheres eram afligidas com importunações sexuais para além do estupro. E equiparou os dois? Como é que foi? E o feminismo foi o principal ator. E o senhor não estava nessa luta. Não, e equiparou os dois? Pelo menos nunca ninguém viu o senhor. Hoje em dia, qualquer ação sexual sem consentimento é considerado estupro, não é? Não, senhor. Em termos não, de pena? Senhor, e não... Em termos de pena? Sim, não, senhor. Não, senhor? E não pode. Não, senhor, e não pode. Não Porque pode? não pode. Porque um crime é mais gravoso do que o outro. Concordo. Um crime é mais gravoso que o outro. O que é estupro para nossa lei hoje? O estupro é toda vez que há conjunção carnal. Sem a conjunção carnal, sem o coito, não existe estupro. Entretanto, todos os outros casos... E o coito em qualquer tipo de tipo de relação sexual? Seja o coito vaginal ou o coito anal, por exemplo. Sim? O oral também? Sim. Sim? Então agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que antes de ser mudada a legislação, o estupro só era considerado a penetração vaginal? Sim. Aí, exatamente. Depois de uma pressão muito grande, acadêmica, inclusive do feminismo... Do feminismo. Isso, exatamente. Todo mundo mudaram essa legislação e todo mundo falou, você pode pensar, nossa, que legal, agora tudo é considerado estupro. Só que sabe o que aconteceu? Antes, quando uma pessoa cometia o estupro, ela teve a conjunção carnal ali, vaginal, mas depois ela também teve sexo anal. Isso virava, era acrescido a pena. Por quê? Porque você tinha outros crimes sendo acrescidos. A partir do momento que você equiparou todos, as pessoas não podiam mais ser julgadas por mais de um crime. O que aconteceu? A lei retroage em favor do réu, você sabe muito bem. Sim. Por conta do feminismo, diversos estupradores tiveram penas reduzidas. Vamos lá. Agradeço o feminismo. Reduziu pena para estuprador. Parabéns. Tem que agradecer o feminismo. Estou mentindo? Não, o senhor mente primeiramente. Toma, advogado. O senhor mente primeiramente porque o senhor disse que por causa do feminismo isso aconteceu. Isso não aconteceu por causa do feminismo. Pressão acadêmica das feministas. Isso aconteceu. Você afirmou? Não, isso você até comemorou. Você falou que tinha sido feminismo. Isso aconteceu. Não, isso você falou. Não, isso aconteceu. Não, isso aconteceu. Está registrado. Pode registrar tudo. Isso aconteceu, senhor Lucas Pavanato. Sabe por quê?
porque vereadores, porque deputados tão ineptos quanto o senhor, eles fizeram... Quem faz a lei não é o feminismo, quem faz a lei é o parlamentar. Então o senhor coloque na conta do parlamentar. O senhor não coloque na conta do movimento. O movimento fez com que houvesse outro crime para não afligir. Foi o feminismo ou não foi? Não foi. Mas você falou por quem modificou a letra da lei. Você foi votado. Essa você tomou, hein? O feminismo, ele é necessário porque a gente vem do momento patriarcal. Antes da gente veio o patriarcado, que é o sistema que é feito para homens. O feminismo faz com que as mulheres tenham direitos básicos de existir na nossa sociedade. Sim, desde voto, acesso à educação, básicos, acesso à saúde. Se não fosse o feminismo, esses direitos não existiriam. Mas hoje, qual a utilidade hoje? Você pode até falar, historicamente, alguma pressão do movimento feminista ajudou em determinada lei. Justo, não existe mais machismo. Assertiva. O machismo acabou agora? É uma afirmação... Acabou o machismo? Não tô falando Por isso disso. Que existe o feminismo. Porque Qualquer enquanto existe repressão contra as mulheres, vai existir o feminismo para garantir os direitos das mulheres. Você consegue me ouvir ou você só responde? Você não responde também. Me ouve. Enquanto existir repressão do machismo contra as mulheres, vai existir o feminismo para lutar contra a favor dos direitos das mulheres. Aí sabe o que a gente pode fazer agora? Você pode ouvir as mulheres falar, porque o feminismo é sobre elas. E aí quando elas ocuparem aqui o meu lugar, você ouça elas. Mas e não responda, não esteja pronto para atacar. Responder ofende, porque você ataca, olha pra câmera. Nossa, ataca, muito olha pra ataque. câmera. Meu Deus. Eu jogo argumentos. Eu sou bonito. É muito argumento. Ou é close, ou você faz o seu corre. Como diz o amigo, você usa a sua moral justificada pela ciência. Mas é a sua moral que é duvidosa mesmo. Por isso que você vê malícia. Você vê malícia em tudo. Você vê malícia duvidosa? Em tudo. É isso. Pausa. O argumento foi good. O meu argumento é que o feminismo ele não é um objeto para ter utilidade. Ele só é. Ele é a ideia de que o homem e a mulher são iguais. Não é isso o feminismo. É isso que é o feminismo. Existem diferentes ondas. Feminismo. A autora não importa, porque não importa? Cada pessoa... Não. O que define uma ideologia se não seus autores? Hã? Seus autores? Sabe o que o feminismo defende? Quantos autores femininos eu li? Zero. Continuo sendo feminista. Então você não sabe o que é feminismo. Então você defende algo que você não sabe o que é. É a ideia de que o homem e a mulher são iguais. Isso é a propaganda. Isso vou dizer pra você o que o feminismo defende. Posso dizer pra você? São as coisas que vocês falam. Não, eu vou ler uma frase aqui. Não, vou ler uma frase. Não, obrigada. Eu sou uma mulher. Não. Obrigada. Ih, vai fugir. Eu vou ler na próxima. Eu leio. Nenhum homem vai me dizer o que eu leio. Não, é porque você não sabe. Você nem sabe o que é. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Rayana. Então, prazer, o que é o feminismo... Prazer. O que é o feminismo pra você, não pro chat GPT? Bom, o feminismo... Não é chat GPT, não. É pra Firestone. Pro seu WhatsApp. Eu vou ler o que a Firestone falava. Uma das ideias dela que ela apresentou no livro dela, Dialética do Sexo. É porque eu preciso anotar a frase, né? Eu não tenho como decorar a frase. Vamos lá. O tabu eu decorei pra 2 debates, eu tô aqui. Firestone. Tá bom, você tem facilidade. Parabéns. Você é mérito. O tabu do incesto hoje é necessário. Somente para preservar a família. Firestone, tá uma das mais famosas feministas. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Além da superfície do que é dito que é o feminismo, você tem o que realmente as autoras defendem. E geralmente o que elas defendem é pior e é um pouco mais complexo do que o que elas vendem publicamente. Várias autoras feministas, para não dizer a maioria, defendem, por exemplo, que a família tradicional é algo que deve ser superado. Então elas pregam a destruição da família tradicional. Várias feministas, por exemplo, elas, inclusive essa aqui, vão defender um maior grau de liberdade sexual na sociedade, levando até a problemas que hoje em dia elas se recusam a assumir responsabilidade sobre eles. As feministas também, você vai ter algumas que defendem inclusive o incesto, como por exemplo a Firestone. Então você tem coisas muito piores que estão ali dentro do que o feminismo, dentro do que as feministas defendiam, e que muitas vezes a pessoa que diz que é feminista, como a mulher que te antecedeu aqui, não sabem o que elas pensam.
E defendem o discurso público delas. Mas é muito fácil. Quando você quer vender algo, o que você faz? Você fala coisas bonitas sobre aquilo que você sobre aquilo que você quer vender. Mas você não mostra, mas você não mostra o que ele defende de fato, que é a destruição da família tradicional. Então fala para todas as mulheres que o que o feminismo quer de fato e o que as autoras defendiam é a destruição da família tradicional. O que o feminismo quer é que seja reconhecido que não só a família tradicional existe. Não é. Existem autores feministas, como por exemplo Simone de Beauvoir, que em diversos textos ela demonstra uma profunda ojeriza pelos homens. Raiva de homem. Então o feminismo é uma ideologia que explora o ressentimento de mulheres que realmente às vezes sofreram o abuso por parte de um homem. Esse sentimento é generalizado e é usado como capital político para que candidatos se promovam a partir desse ressentimento. Mas na prática é errado você generalizar um sentimento de raiva e ressentimento em relação ao homem. Mas você está generalizando que todas as mulheres feministas concordam com isso. Elas não concordam porque elas não sabem o que é o feminismo de fato, mas o que as autoras defendem é o que importa. Mas você sabe, não é o que se vende publicamente. Você sabe o que é o feminismo, porque você é o feminista, Não, certo? porque eu pesquisei. Porque você quer defender as mulheres. Porque eu pesquisei, você acha errado pesquisar. Você quer defender as mulheres quando o assunto é mulheres trans em banheiros femininos. Sim. Isso é uma pauta feminista pra você? Sim, não. Eu acho que isso é uma pauta moral, é uma pauta ética. De defender as mulheres. Então você defende as mulheres. Sim, eu não preciso ser feminista pra defender isso. É porque se você... Mas você não defende a igualdade. O pressuposto é o seguinte. O pressuposto é que o feminismo, o que ele defende de fato, é a igualdade. E não é. Quando você vai para as autoras, não é isso. É muito mais profundo. É uma luta contra as instituições tradicionais. Porque pra chegar a essa igualdade, você tem que quebrar muitas coisas. Não é à toa que essa igualdade não chegou até hoje. Não é. Ela está muito longe de chegar. Por quê? Por exemplo, o que você acha que hoje o feminismo é útil? Esse é o tema. Por que hoje... Qual é a utilidade do feminismo prático hoje? Pra chegar a essa igualdade. Qual? Mas o que não tem de igual hoje? Salários, primeiramente? Salários? O salário ele não é igual por conta do machismo? Sim. Não. E eu vou te provar por que não. Se eles não te tirarem daqui antes. Mas o salário, ele não é uma questão de machismo. Você tem estudos que... Não apenas. Até porque... Para pensar comigo, vamos fazer uma reflexão simples. Se, por exemplo, as mulheres elas ganhassem menos mesmo em geral no mercado para fazer as mesmas funções, se eu sou empresário e eu quero reduzir o custo com funcionário, o que eu faria? Votada. Contrataria só mulheres. Hoje, né, a sua questão é o que o feminismo tem de utilidade para hoje. Ainda hoje, uma mulher que sai às 23 horas na rua pode ser atacada. Ainda hoje, sim, uma mulher é subjugada por ser mulher. Ainda hoje, se você olhar em determinadas profissões, o homem tem muito mais valor. Alguém precisa ser feminista para defender as mulheres? É muito importante que Precisa ser? Uma pessoa que não é feminista e não se identifica com o movimento ideológico feminista, ela pode defender as mesmas coisas? Então, mas o feminismo ainda hoje a sua pergunta foi essa. Por que ainda hoje é útil? Sim. É útil porque ainda nós sofremos todas essas particularidades. Beleza, que foi, eu até concordo. Realmente, isso. Tem violência. Não é esse problema. Não é só violência. Meu ponto é, uma pessoa que não é feminista, ela pode defender, por exemplo, que a mulher não sofra violência? Sim, mas pode, aí... Pode, né? Pode então defender. O feminismo é inútil. Ela não é porque inútil. eu não preciso ser feminista para defender a mulher. Não é inútil. Esse porque se você não tem uma voz ativa que faça essa defesa, sim, você perde. Mas qualquer pessoa pode ter, não precisa ser feminista. Quantos parlamentares mulheres nós temos? O que é o feminismo, então? Não, eu que fiz a pergunta. Quantos parlamentares no PL, mulheres? Muitas. Que é um partido de direita. Não. Sim? Não. A direita elege mais mulheres do que a esquerda. Não, a direita... elege então, mais. a direita... o que é? A direita elege mais mulher e também coloca a mulher num patamar abaixo. Ah, é? Porque a mulher... Quem que o PL escolheu para ser presidente da CCJ? Foi um homem ou uma mulher? Quem são... Que é uma posição importantíssima na Câmara. Aquela pessoa, que eu nem preciso dizer o nome, que o senhor estava lá na foto com a blusa do Brasil, que fala que a mulher não é bonita, então nem tem direito de ser estuprada. Não é isso que ele disse. Não, ele disse que ela não merece ser estuprada. Então, ele disse, não merece. Disse que ela não Depois dela... Não, você sabe quem que ele estava defendendo? Você sabe quem que essa mulher estava defendendo? A Maria do Rosário? Você sabe o que a Maria do Rosário estava defendendo? O que diz, não, é que você fez uma afirmação e eu quero responder. Dizer assim, o que a Maria do Rosário estava defendendo? Sabe por que precisa do feminismo? Para justamente nós mulheres ter
pauta, respaldo. Mas o PL elege mais mulheres que qualquer movimento esquerda. Então, para a direita elege pessoas mais que mulher. têm um pensamento machista, porque não adianta ser só mulher. Tem aquelas pessoas que têm aquele pensamento machista que então eu fiz uma a mulher falha, que então eu tive uma filha mulher. A mulher que discorda de você, Entendeu? então, ela não é tão relevante. Tem mulheres que estão sim impregnadas com esse pensamento machista. Então você está sendo autoritária. Você está dizendo que se a mulher jamais. discorda de mim, ela não representa as mulheres. Olha lá, é isso? a mesma fala que você falou, como que é lá do espantalho. Nesse caso não, porque é você que está afirmando isso. Que é uma coisa que... Você está dizendo, se a mulher discorda de mim, ela é machista. Não. É isso que você está dizendo. Pausa. Vamos escutar. Você foi votado. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se a gente não... Frase liberal isso aí. É uma frase liberal. Boa. Exatamente. Que bom que tu gosta, então. Gosto. Mas vamos lá. Por que isso é importante a gente pensar? Porque dentro de um contexto onde nós temos uma extrema-direita crescendo cada vez mais, a gente tem uma redução dos direitos das mulheres. É? Qual foi o presidente que mais aprovou leis de proteção à mulher? Minutinho. Eu vou te lembrar uma coisa que aconteceu ano passado. O deputado do PL apresentou um projeto que quer criminalizar o aborto, inclusive o aborto legal. Tem que criminalizar isso é uma mesmo. redução, mas isso é uma redução. Então, uma mulher que estava dizendo antes que pode Aborto correr não é risco direito. de vida, Aborto não é risco de vida, e ela não poder abortar porque ele queria... A não mulher queria, antes de queria nascer proteger. também tem que ser protegida. Então, aí esse é o ponto que a gente a mulher está antes de nascer Tu tá tem que ser tirando os protegida. direitos, tu tá retirando os direitos das Não, eu tô mulheres. protegendo o direito Se da mulher que não houver nasceu. um movimento feminista, Eu tô protegendo se o não direito da houver mulher que não feminismo nasceu. na sociedade, esses direitos vão ser totalmente destruídos. Eu tô Se não protegendo o direito da mulher que não nasceu. Se não houvesse uma pressão societária das feministas, principalmente, contra Qual esse foi o projeto, presidente que mais nós aprovou leis de estaríamos proteção à agora, mulher? Talvez com direitos mais Responde. reduzidos ainda. Na O história, Brasil Paralelo, qual foi o que é do presidente? teu Por que você não brother, responde? Que é do teu brother do Você não Brasil responde. Paralelo. Porque eu quero falar minha, O agora é minha vez de falar. presidente que mais aprovou leis de seguinte, proteção à mulher na não, história antes do que a gente país esqueça, foi o Brasil Jair Paralelo Messias tentou Bolsonaro. atacar Pode Maria da pesquisar. Penha. Vocês da direita atacaram Maria Não é da Penha. feminista. Vocês E não atacaram é Maria da feminista. Penha. Vocês da direita queriam derrubar Maria da Penha. O objetivo de vocês é apresentar uma queria lei mudar. que seja Não queria contra Maria mudar. da Penha para que os homens Não possam ter queria mais mudar. direitos É quando eles somente são acusados dizer pela Maria que da a Penha. palavra... Então, E você agora acha um que ponto engraçado que eu a Maria quero da dizer. Penha é Eu uma vou boa lei? concordar uma coisa contigo. A Maria da Penha é uma boa lei? Eu vou concordar uma coisa contigo A Maria agora. da Penha é uma Eu boa vou lei? concordar uma coisa contigo A Maria agora. da Penha é uma boa lei? Sim, é. Responde, então deixa eu concluir. Agora que Não, deixa eu eu terminar. Não, eu vou terminar. Tu disse antes a assim, Maria da nem Penha... toda- nem- A Maria eu da não Penha... concordo com todas as A coisas que eu Maria leio. da Penha... Tu concorda com todas as coisas que tu lê? A Maria da Tu Penha... concorda com todas as coisas? Tu vai ouvir? Tu quer falar A Maria da Penha, pra mim, é a prova de que o feminismo hoje é inútil. Você não deixa eu terminar e eu vou terminar. Com essa A Maria da citação que tu Penha disse que tu é a lei concorda com tudo que que teus autores comprova leram. que Só tá hoje... dizendo... Você foi votado. Eu acho que eu nem vou ocupar tanto tempo aqui, vereador, porque assim, eu como mulher me sinto extremamente desrespeitada com as suas falas e com o seu posicionamento. Tipo, tudo que você fala parece que não é para defender a mulher, mas sim para defender os seus ideais fundamentalistas. Você que defende que homem biológico usa o mesmo banheiro que mulher. Você que defende que mulheres, meninas sejam abortadas. Eu não. Vamos nos ater a esse tema deste momento. Por que o feminismo não é importante nos dias de hoje para você? Só me responda isso, mas seja breve, por favor. Porque a gente tem pouco tempo. Não, eu falo no tempo que eu quiser. Homens e mulheres, eles têm hoje as mesmas garantias legais. Hoje em dia, até a mulher, em alguns aspectos, ela tem até mais proteção legal. Por exemplo, o feminicídio é uma lei que é aprovada para proteger a mulher. É uma lei que coloca uma pessoa que comete o feminicídio em uma posição diferente em relação a uma pessoa que comete um homicídio convencional. Ou seja, você tem mais leis ainda. A Maria da Penha é um exemplo. Por isso que eu ia falar. A Lei Maria da Penha é uma prova de que hoje o feminismo é inútil. Porque você tem até mais leis que protegem as mulheres do que leis que protegem homens. Então, é sério. Tá, em termos legais, é isso. Então, você quer entrar na guerra com as mulheres para Então, criar qual a leis utilidade do que feminismo? ajudem os homens a se defender das leis Não, que ajudam as eu não falei mulheres? isso. Olha o nó que você dá, cara. Isso é espantalho, mais uma vez. Olha Porque eu não o nó falei que isso. você dá. Você viu que você tava me batendo no espantalho? Peraí. Não vamos entrar no espantalho dessa vez. Boa. Eu quero falar um negócio Tá melhorando, simples, então. assim. Pausa. Você foi votado. Votaram contra você. Então vamos lá. Primeiro, assim, tem algumas confusões aqui. O feminismo não é um grupo de pessoas, o feminismo é uma filosofia, certo? E uma bandeira. Exato, como a sua moral científica que você fala aí. Vamos lá. O feminismo não é um conjunto de escritoras. Então, você citar duas escritoras no universo de mais de 2 séculos de filosofia não significa que elas representem o pensamento das feministas e das mulheres como um todo. Depois você fez uma pergunta se um homem pode defender a mulher sem ser feminista. Bom, se um homem defende uma mulher
politicamente, na sociedade que a gente tem, esse homem está com o feminismo. Não. Ele está agindo pelo feminismo. Eu defendo a mulher, eu Sabe não sou por quê? feminista. Porque o feminismo é um conjunto de valores para defender, defender o direito das mulheres terem Não direitos. É porque o sufrágio universal foi através disso. Qual autora? O voto feminino Então, foi conquistado através de uma luta feminista. O direito das mulheres de participação nos lucros das fábricas. A primeira mulher que votou no Brasil, quem que deu o direito para ela de votar? A Lei Maria da Penha, que você cita. Primeiro título de eleitor, quem deu? Então, eu não vou responder essa pergunta, eu vou falar sobre as filosofias feministas, que é o que está faltando no debate. Primeiro título de eleitor no Brasil foi o homem que deu para a mulher. Não, foi o marido que deu pra esposa. A mulher conquistou isso não foi feminismo. Através do seu campo. Pode pesquisar, pesquisem. Primeiro título de eleitor no Brasil, o marido deu pra esposa. O acontecimento ele vem posteriori do fato. Né? Entendi. O fato é, existir um campo de mulheres desde a Segunda Guerra Mundial que se organizaram para que a gente tivesse sufrágio universal em todos os países. A Liga das Nações participou disso, a ONU participou disso, né? E as mulheres ganharam palco em várias instituições. Hoje, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei recente, a lei do governo Lula, ela veio através da imposição e do preceito de mulheres, como a Maria do Rosário, que você citou aqui, como se fosse um monstro. Mas hoje... deixa eu dizer uma coisa para você. A Maria do Rosário, né? A Maria do Rosário, a Edeli Salvati, de mulher, inclusive. A Edeli Salvati, a Mônica Marangeira, várias deputadas do PT e hoje do PSOL fazem a defesa de que as mulheres não tem que morrer para poder ter respeito político. Eu defendo que mulher não tem que morrer. Que as mulheres não tenham que enfrentar, que as mulheres não têm que enfrentar estupradores. Então se você defende que mulheres não têm que morrer, você é feminista? Você representa uma atitude cultural. Que autora que define isso? Você defende mulher? Que autora que defende o liberalismo através de uma falso preceito. Você que defende matar a mulher no ventre. Eu não defendo isso. Eu sou contra. Eu não disse que eu gosto de aborto. Aborto é uma coisa traumática. Mas você defende que esse é o direito da mulher. Sim, é o corpo dela que está em jogo. Então ela que sabe se ela pode criar ou se ela não pode criar, truta. Ela que sabe se ela pode alimentar, se ela pode dar educação. Mulher só vale pra você porque você não vai se preocupar em dar educação pro moleque lá depois. Se a mulher não nasceu pra você, ela não importa, porque você não tem um valor moral objetivo. Com algum tipo de problema social que tem no país? Tô muito preocupado. Você disse que você é um vereador que só pensa na sua opinião. Qual outro vereador que você viu fiscalizando o UPA em São Paulo? Eu duvido se você perguntar. Acabou o tempo. Quinta afirmação. A ideologia de gênero é prejudicial à sociedade. Primeiro eu vou te deixar desenvolver. Por que você acha que é o problema? E o que você acha que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero, que no meio acadêmico é chamado de perspectivas de gênero, mas que não deixa de ser uma ideologia se você for considerar a definição padrão de ideologia, ela é uma perspectiva que entende que, na verdade, o que forma um homem ou uma mulher é uma construção social. Então, o meio ele forma mais do que aquilo que é inato, componente inato. Concordo. E eu entendo que essa interpretação, eu acho que ela carece de fundamentação científica sólida. Mas acho que não. Há divergências, mas tá. Tá, mas não concordo que tenha. Mas, para além disso, eu acho que quando você traz isso para o âmbito político e você fraciona a sociedade em grupos identitários, que é o identitarismo, e a ideologia de gênero é uma fração do identitarismo, eu acho que você gera tensões sociais que no médio e no longo prazo acabam dividindo a sociedade mais do que resolvendo problemas. Concordo. Tá, beleza. Tem uns pontos que faz sentido, mas eu acho que a gente tem que definir um pouco mais sobre o que é ideologia de gênero. Ou perspectivas, depende. Perspectivas de gênero. Mas eu acho que você falar sobre representatividade e sexualidade, ela entra um pouco mais sobre isso. Quando você entende que a sociedade ela é diversa e ela lida com várias nuances de existência, como você está vendo aqui hoje, e você ignora tudo isso e você traz isso para a pauta escolar, que vamos considerar a escola como uma extensão da sociedade. Ela é onde forma cidadãos, onde ela forma pessoas esse é o objetivo da escola como Estado. Você principalmente formar cidadãos. Porque tem a família e tem outros aspectos. Claro, você tem outros lugares que você consegue trabalhar a educação, mas quando você está falando de escola, ambiente público, a gente tem que lembrar disso. A escola é um ambiente público. Todas as pessoas devem ser vistas e existir ali dentro. Concordo. A partir desse pressuposto, você surge com a discussão de ideologia de gênero, do que vocês chamam de ideologia de gênero. Que nada mais é do que dizer para crianças que, além de nós dois que somos homens cis, existe o hétero cis, o gay cis, a trans, o trans, existem as pessoas, e essas pessoas existem, não são um bicho de 7 cabeças, elas existem. Mas isso não é ideologia de gênero. Quando eu falo de ideologia de gênero, eu não estou falando da educação na escola. Quando eu falo de ideologia, que eu também não acho que deva ter, mas essa é outra discussão. A minha discussão é a seguinte: eu acho que a melhor solução para você lidar com os problemas de discriminação não é você apontar que ele existe. Não é você criar guetos e grupos que exploram ressentimento politicamente, que é o que acontece. O político de esquerda no Brasil, o que ele faz? Ele pega pessoas que sofreram preconceito durante a vida, ele coloca um inimigo,
E essas pessoas passam a odiar esse inimigo. E votam por isso, muitas das vezes. E é por isso que eu acho que é prejudicial. Eu acho que eu quero incluir. Eu não tô nem aí se a pessoa é trans. Não tô nem aí se é gay. Não tô nem aí se é hétero, se é preto, se é branco. Tudo bem, mas eu acho que ninguém tá nem aí. Acho que esse é um consenso que a gente tem. É porque eu respeito todo mundo. Não, mas a questão é a seguinte. Tem que respeitar todo mundo. A gente vive num país que mais mata trans. Isso tem cara, isso tem nome. A gente que consegue dado trazer um dado, cara. Qual a fonte? Faz 17 anos que a gente é um país... O quê? Qual a fonte dessa pesquisa? Você quer trazer... cara, eu não vou conseguir trazer É mentira, isso é uma mentira. Não é mentira. Isso é uma mentira. Posso falar por quê que é uma mentira? Não, pera. Existe preconceito contra trans? Existe. Deixa eu falar. Não, calma aí, rapidinho. Não, mas deixa eu falar. É porque é importante isso aí pra não acharem que é só... Então rápido, vai. A questão é a seguinte: existe preconceito no Brasil contra transexuais? Óbvio que existe. Contra homossexuais, contra todo tipo de sexualidade divergente da cisgeneralidade. Não deve haver. Nós devemos tratar todo mundo por igual, todo mundo tem que ter oportunidade de mercado de trabalho e tem que ter respeito. Concordo, plenamente. Agora, os dados, para você trabalhar com isso, eles têm que ser dados precisos. Essa informação que sempre se usam em argumentos para dar a entender que o Brasil é o país mais transfóbico do mundo, eles são falsos. Ele é. Não, ele é apresentado. Sabe quem que apresenta isso aí? É uma ONG que milita a favor da causa. Não, velho. E não é um estudo revisado por pares. É verdade. Não, peraí. Não é um estudo sério. Isso é um estudo não existe nenhum estudo sério. Ele é um estudo... Não existe. Ele é um estudo que temos. Ele é o estudo que temos. Mas ele não é sério. Ele não é revisado por pares. E você pode tem que ser revisado por pares. Desconstruí-lo quanto você quiser. Academicamente, ele não tem valor nenhum. Direito. Ele é um panfleto político. Não é na minha opinião. Se não é revisado por pares, ele não é academicamente sério. Mas quem é interessado? Eu acho que assim, velho, a questão é a seguinte... Posso falar outra falha desse estudo? Não, peraí. Existe essa questão. Eu acho que não vamos fugir do assunto aqui. Mas eu acho que é importante, porque o dado tem que ser sério. Não, tudo bem, Você trouxe um dado que não é sério. Não, mas com certeza é sério. Ele não é sério. Não, com certeza como? Baseado em quê? Fontes da minha cabeça? A idade média de uma pessoa trans hoje no Brasil é 35 verdade, anos, cara. Verdade. Por que você acha que isso verdade, acontece? Porque elas são colocadas desde cedo em uma situação de vulnerabilidade. Tá, então beleza. Esse é o ponto, mas verdade. A discussão é essa, irmão. A gente tá colocando luz em um problema que existe. Concordo que existe. E se você pegar esse pequeno detalhe dentro desse problema gigante real e acabar com esse problema, você tá acabando com a comunidade inteira. Não acho que tem que acabar com o problema. Eu acho que a gente tem que resolver. Você acha que a ideologia de gênero ela é prejudicial pra sociedade? Eu acho que é. Mano, tem gente morrendo. Você foi votado. Boa, foi legal. Foi mais profundo, eu acho. Que fontes? Qual fonte? Eu só dei um Google que demorou 3 segundos e apareceu dezenas de pesquisas, mas eu elenquei uma aqui que está no canal da CNN, eu acho que é bem justo para você, né? De quem que é a fonte? Olha só, vamos lá. O levantamento indiciou que a redução de 16% não impactou em nada, porque o Brasil ainda continua na 16ª posição de país que mais mata gays e trans. Primeiro, então vamos não lá. É o que mais Você mata. Quer saber o nome, né? Sim, são ONGs. E se não fossem as ONGs para Você quer um nome? Quero. Por que você não pesquisa, seu vereador? Não, porque você que está trazendo dado. Tudo bem, vamos lá. A pesquisa Quem traz a informação tem o ônus da prova. Na maioria de jovens pretas, pobres, nordestinas. Olha só essa pesquisa, que interessante. Você deveria ler, eu vou compartilhar com você no seu Instagram. Você pode compartilhar, mas se não é revisado por pares, é panfleto político. Academicamente não tem valor. Você tem São que todos Paulo os liderou o número de assassinato de pessoas trans no Brasil em 16 casos registrados. Sim. Seguido por Minas Gerais. Posso explicar? Não, tirando a raiva que você tem de mim. Tirando a raiva que você tem de mim. Eu vim aqui falar que o mundo que você vive não é um mundo real. Gente, levanta mais bandeira vermelha aí. Senhor Lucas Pavanato, inicialmente, se nós formos até os dados que a Polícia Civil do Estado de São Paulo demonstra, e todos os dados de Polícia Civil que nós temos no país, nós veremos que o assassinato das pessoas trans, o assassinato de LGBTs, ele é em grau maior proporcionalmente do que até o assassinato de pretos, que é em grau potencialmente muito maior do que o assassinato de pessoas brancas. Então nós vamos lá. É necessário que haja ideologia de gênero? Por quê? Porque quando eu conheço um fato social, sabendo que a legislação ela é reativa, eu preciso de proteger aqueles que estão à margem da sociedade. Compreendemos também que por conta do histórico machista e da estrutura
cultura que nós temos no Brasil, nós temos que proteger essas pessoas trans ou LGBTs desde o início, desde o ensino fundamental. Ocorre que nós temos uma cultura, que é uma cultura machista, que ela coloca à margem. E aí, quando eu sentei aqui, o senhor olhou para mim e disse, você protege também? E eu entendi isso porque nós somos cristãos evangélicos pentecostais. E eu protejo por quê? Porque em dado momento... Mas eu protejo em dado momento... Isso tem que deixar claro. Eu não sou contra pessoas trans. Eu defendo que se alguém cometer violência contra a pessoa trans, ela tem que se ferrar. Essa pessoa tem que ser punida severamente. Sim. Beleza? Isso é um ponto que a gente tem que ser deixado claro. Okay. O meu ponto aqui é o seguinte. Ideologicamente, a ideologia de gênero, ela entende que os marcadores biológicos, eles são menos relevantes na definição do que é um homem e do que é uma mulher. E isso gera confusões, como por exemplo no caso do esporte, que você tem muitas vezes um homem biológico, que é uma mulher trans, competindo com outras mulheres. Então, vamos lá. E isso é problemático. Tem problemas práticos, entendeu? Não, sim, senhor Lucas Pavanato, o que nós temos que compreender aqui é o problema social. O senhor está olhando biologicamente aquilo que é morto fisicamente pela sociedade. Quando uma pessoa odiosa mata um LGBT, não é porque a biologia disse que ele é homem ou que é mulher. Tem que ser punida pela lei. Então, mas para ser punida... Mas o que isso justifica a ideologia de gênero? Senhor... Isso não prova ideologia de gênero. Sim, prova ideologia de gênero não é sinônimo de proteger pessoas LGBTs. É sim. Não é sinônimo. Sim. Não é. Vamos lá. Senhor não Lucas Pavanato. Senhor Lucas Pavanato. Ideologia de gênero é uma tese acadêmica. Senhor Lucas Pavanato. Nós somos parte de um movimento que foi contrário à Igreja Católica. E fazemos parte de um movimento que ainda foi contrário aos evangélicos tradicionais. E então, que foi contrário à discriminação e à segregação nos Estados Unidos. Sim, e nós criamos, senhor Lucas Pavanato. A teologia da libertação escolheu o pobre e o pobre escolheu o pentecostalismo. Sim, senhor Lucas Pavanato. Nós fazemos parte de algo acadêmico e religioso que combateu aqueles que diziam que nós não existíamos. Então, quando o senhor chega aqui e diz que simplesmente a ideologia de gênero não deve existir, o senhor puramente aqui mim, o cristianismo basta. Puramente aqui o cristianismo é capaz de resolver todos os problemas sociais. Puramente aqui o senhor está sendo contrário a todos nós, porque porque nós fomos criados numa corrente. A Bíblia defende como modelo de relacionamento. Qual modelo? Não interessa nesse fato. Não interessa nesse fato. O senhor quer trazer a Bíblia. O senhor quer trazer a Bíblia. Pausa, o senhor foi votado. A Bíblia define como um modelo de família tradicional um homem e quantas mulheres ele puder sustentar. Não, isso é o Velho Testamento. Não, no Novo Testamento também. Você lê o Velho Testamento, em qual momento ele diz? Em qual momento ele diz? Não, se você for um judeu, eu concordo. Não, mas em qual momento diz que ele só pode ser uma mulher? Só pode ser uma mulher. Jesus ele diz que o homem não deve se divorciar a menos por causa de adultério. Não estamos falando de adultério. Nós estamos falando de mais mulheres. Um homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Não, Jesus disse que não. Nunca teve. Não, Jesus disse que não. Me diz o versículo. Eu fui 22 anos cristão, me diz o versículo. Em Marcos qual parte? Jesus define que o homem deve se juntar a uma só esposa. Não, ele não fala isso. Não fala isso. Ele não fala isso. Inclusive, o Dan McLean, historiador bíblico, inclusive desmentiu, disse que a Bíblia é poligâmica. Não a Bíblia é poligâmica, ela defende. Deus, inclusive, dá mulheres para Davi, dá mulheres para todos os escolhidos dele. Então, como é que tu vai dizer que é uma... Aí você voltou velho e novo. Velho e novo. Ou tu descarta o Novo. Tu descarta o Velho Testamento? Tu descarta o Velho Deixa eu Testamento? terminar, cara. Tu descarta o Velho Testamento? A gente lê o Velho Testamento a partir do Novo. E onde Jesus fala sobre preconceito você vai deixar eu falar? Porque o Velho Testamento que fala isso. Não, o Novo fala, Paulo fala. Não, Paulo não fala. Você quer que eu leia, Paulo? De novo, não é erro de tradução. Não é erro de tradução. McLean, historiador cristão, disse exatamente isso. É um erro de tradução. O único ponto que fala é Levítico. Não, Paulo fala em Romanos. Não, Paulo não fala. Primeiro capítulo. Eu sei qual é o versículo que tu vai dizer. E ele não fala. A palavra que ele usa é malakoi. A palavra malakoi significa roupas macias. Dentro do contexto significa relação homossexual. Jesus também era malakoi. Porque ele usava roupas macias. Olha que interessante. Posso ler? Jesus era gay, então? Posso ler? Tu tá chamando Jesus de gay, Pavanato? Pausa.
Eu só vou responder o que ele falou antes, porque ele fugiu aqui. Eu sou uma nova pessoa. Mas ele autorizou. A organização autorizou. Eu não sabia disso, mas inclusive, se vocês peguem o primeiro capítulo de Romanos, eu não vou ler aqui porque o debate não é religioso, mas leiam o primeiro capítulo de Romanos, lá está escrito, a maior parte dos acadêmicos sérios, a maior parte, é a consenso. Se você pegar qualquer léxico de grego, ele vai definir malakoi no contexto de Romanos como homossexualidade. Existe uma tentativa de uma leitura moderna de reinterpretar fora de contexto determinadas palavras, mas o contexto importa. Eu quero pedir ajuda para o Silas Malafaia. Valeu. Pronto. O que você chama de ideologia de gênero, o que vocês da direita, da centro-direita, do escambau que vocês quiserem ser, vocês chamam de vocês chamam de ideologia de gênero, não existe. Qual é a cartilha? Qual é o documento? Me traz aí, você que tá cheio de docs, você que tá cheio de chat GPT, você que tá sem... Então, você falou sobre... Então pronto, eu trouxe. Eu não tô entendendo. A Judith Butler é uma teórica que defende as perspectivas de gênero. Não, amor. Argumento. Deixa eu te falar uma coisa, posso? Ideologia de gênero não existe. Me fala documentos. Perspectivas de gênero. As perspectivas de gênero que você fala, você concorda com a existência de diversos tipos de pessoas. O Brasil é um país para todos. Sim. Todos têm voz. Sim. Logo, cada uma das perspectivas de cada uma das pessoas precisa, senhor vereador, ser considerada. Sim. Onde está a cartilha que prova qual é o documento? Qual é o documento? Qual é o documento? Qual é o documento de gênero? Qual é o documento que prova? Qual é o documento que prova que existe uma ideologia de gênero? Isso aí é uma manobra política. Ela defende ideologia de gênero. Existe ela dá outro nome porque ideologia pega mal, né? Mas é uma ideologia. Se você submete. Você tem ideologia? Não, eu tenho religião, que é uma concorrente. Então Deus te abençoe. É porque ideologia. A ideologia, ela é um substituto religioso da modernidade. Eu quero uma pra viver. A ideologia, ela é um substituto religioso da modernidade. Então, o que aconteceu? Como você teve um esvaziamento do sentido religioso no mundo ocidental, depois da Revolução Francesa, você tem o surgimento das ideologias modernas, que elas têm perspectivas muito semelhantes à perspectiva religiosa. E elas são perspectivas escatológicas, muitas delas. Posso pegar a sua palavra só um minuto? Você está falando de estudos, e foi muito importante você falar de estudos e de banca e etc e tal, sim, porque um estudo, pelo fato dele simplesmente existir, não significa que ele é uma verdade absoluta. Verdade. Existem... Mas ele tem que ser minimamente sério. Mas vereador, Luquinhas, pra ser considerado no debate. A história da ciência... a história da ciência é você literalmente ultrapassar as outras pesquisas anteriores. Sim. É assim que se avança. Verdade. E eu gostaria muito de dizer, até mesmo por uma questão que você gosta de estudar e tal, Jaqueline Gomes de Jesus, Berenice Bento, essas são autoras que falam sobre mulheres trans, que falam sobre as vivências dessas pessoas e como essas pessoas morrem. Não, é muito. Então por que você fala que não morre? Não disse que não morre. Eu disse que o Brasil não é o país que mais mata. Porque o estudo não é sério, isso é verdade. Mas agora eu não digo que não morre, que não existe preconceito. O que é um estudo sério pra você? É um estudo. Você falou um estudo aqui da Inglaterra que ele é completamente ultrapassado, dizendo que em banheiros que vão homens e mulheres acontecem estupro de mulheres, e a sua solução para a questão do banheiro trans justamente esse banheiro que vão as duas pessoas. Posso explicar? Pode, que estudo que eu considero? O que acontece? Dentro do meio acadêmico, para você ter um debate sério em torno de um determinado tema, os estudos eles têm que ser publicados, revisados por pares, e daí esse estudo ele ganha um mínimo de confiabilidade. Jaqueline Gomes de Jesus, Berenice Bento. Significa que... Elas têm bancas, elas são doutoras. Mas elas não têm não existe nenhum estudo que prove que o Brasil, revisado por pares, que prove que o Brasil ele é o país que mais mata transexuais. Isso é uma afirmação falaciosa. Então, quando a gente vem pro debate sério... Aí, quando a gente vem pro debate sério, o argumento tem que ser sério. Já foi? Eu tô eliminada? Tô eliminada ainda não? Então. Eu só queria deixar algumas coisas claras, porque existem autores... Mas eu não tô dizendo que não tenha preconceito. Tem, e a gente tem que combater o preconceito. Pausa. Você foi votado. Se você confirma que existe esse preconceito, que ele tem que ser combatido, como que ele vai ser combatido se ele não é ensinado nas escolas?
Ele tem que ser combatido. Primeiro, do ponto de vista legal, você tem que ter leis sérias que realmente punam quem comete crime. Então, por exemplo, não é só para... Antes do crime ser cometido, você não pode educar as pessoas para elas serem pessoas melhores e elas aprenderem a respeitar desde a primeira idade? Sim, mas aí desde a primeira infância? Sim, você tem que educar. Você tem que educar, não ter preconceito. Não é esse meu ponto aqui. Meu ponto é que, cientificamente, a ideologia de gênero, que não é educar as pessoas para respeitar. Educar para respeitar é outra coisa. A ideologia de gênero, ela traz a diversidade. Você ensinar que tem diversidade é justamente você A ideologia de gênero não traz a diversidade. A ideologia de gênero, ela pressupõe que o mero fato da construção social de uma pessoa é o único fator que ali vai definir quem ela vai ser em termos de homem ou mulher. É isso. O que é gênero pra você? Você não distingue o fato do sexo biológico e do gênero? Bom, quando você fala de sexualidade ou de identidade de gênero, social, etc., você tem que considerar alguns fatores. E existem fatores que estudos apontam que são inatos para formar esse tipo de identidade, e existem fatores que são adquiridos. Realmente tem um componente social, mas não é só um componente social. Até porque, se a ideologia de gênero, se for levar as últimas consequências dos argumentos, a ideologia de gênero diz que a sexualidade é uma construção social, e a identidade de gênero é uma construção social. Mas, ao mesmo tempo, ela vai afirmar que, por exemplo, um homossexual nasce homossexual. Como que a sexualidade pode ser uma construção social e, ao mesmo tempo, não ser? Ele pode nascer homossexual e transexual. Mas como que ela pode ser uma construção social e, ao mesmo tempo, não ser? É uma contradição lógica. Homossexual não é identidade de gênero. Transexual também. Um transexual nasce transexual? Transexual é sobre a identidade de gênero. Ele nasce? Homossexual, então, não é uma construção heterossexual é sobre a orientação sexual. Só responde essa pergunta. Duas coisas diferentes. Um transexual nasce transexual? Sim. E a sexualidade, a identidade de gênero é uma construção social? Também. Como que essas duas coisas podem ser verdades? Ou ele nasce ou é uma construção. Ela pode coexistir. Não. Eu sou uma mulher cis, mas eu não sigo padrões de feminilidade. Ou eu nasci nem homem, por isso eu sou trans. Presta atenção. Ou eu nasci homem, ou o fato de eu ser homem é uma construção social. Não tem como as duas coisas existirem ao mesmo tempo. É uma contradição lógica. Roupas femininas, você pode ter cabelo comprido. Tá bom, eu não disse que não pode. Não quero que ninguém seja proibido disso. A construção social é justamente isso, de você obriga as pessoas a seguir um padrão porque ela nasceu daquele jeito. E o que a gente quer quebrar é justamente que você não é obrigado a seguir porque você nasceu daquele jeito. Não, mas a ideologia de gênero, as perspectivas de gênero, chame como quiser, ela pressupõe que existe uma construção social em torno disso. Que a sociedade forma o que a pessoa vai ser. Não tem como eu ser e não ser algo ao mesmo tempo. É logicamente impossível. Então não tem como você afirmar que uma pessoa nasce trans e ao mesmo tempo afirmar que a transexualidade, que o fato de ela ser homem ou mulher é uma construção social e que o fator biológico não importa. São autocontraditórios. Você consegue entender o que eu tô falando? Pra mim é autocontraditório o que você tá falando. Não, é porque você não tá entendendo então. Porque não, é lógica porque básica. Pra mim é contraditório o que você tá falando. Eu posso dizer que eu nasci homem e ao mesmo tempo que eu ser homem é uma construção social? Não tem como. Um contradiz o outro. Você ou eu nasci ou é uma construção sexo social. Masculino. Mas se você não se identifica com homem, não quer dizer que você é homem. Tá, mas aí você tá dizendo que é uma construção social. Sim. Então um trans não nasce trans, ele é construído dessa forma. Não. É sim, é autocontradtório. É a contradição fundamental da perspectiva de gênero, por isso que eu discordo da ideologia de gênero. É isso. É a nossa divergência. Acabou o ideologia. tempo.